Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui e apertar no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar daqui para frente. E também não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário sobre o nosso episódio de hoje. E essa conversa aqui vai ser daquelas que mexem com quem empreende, com quem tem família e quem acredita em propósito de vida. Eu recebo aqui o Rafael Gomes Teixeira, que é empresário, proprietário do restaurante Gostinho Goiano e da distribuidora Brasil Novidades, que ficam lá em Taguatinga. Ele é marido, pai e um cara que viveu e vive o comércio por dentro todos os dias. Rafael, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fernando, eu que agradeço a oportunidade, me sinto honrado de poder participar aqui, porque na nossa vida a gente não planeja isso, a gente só quer seguir o fluxo, um propósito e cumprir algumas coisas. E isso não estava planejado e eu me sinto honrado de poder sentar aqui, né? De poder ser Imagina. ouvido e compartilhar. Cara, imagina, a honra é toda nossa. Obrigado pelo seu tempo, né, de vir contar aqui um pouco a sua história. Porque esse é o propósito do nosso programa. Contar grandes histórias, histórias que inspirem quem está nos assistindo e mostrem que todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo pode chegar aonde quiser. Tem um pedágio ali para pagar, a gente vai falar sobre isso, mas todo mundo é capaz, todo mundo tem. Deus deu a capacidade para todo mundo de realizar os seus sonhos, né? Muita gente fica pelo meio do caminho porque desiste fácil, porque a vida é difícil para todo mundo, né? E quando a gente conta as histórias, às vezes chega aqui uma pessoa como você, uma pessoa de sucesso que já está estabilizada, e a pessoa, os outros olham e pensam: ah, esse cara deu sorte na vida. E não é assim, Com né? certeza. Por isso que eu gosto de contar a história da pessoa lá de trás, quando ela ainda não tinha uma empresa consolidada, o que que ela fez para chegar no momento atual. E é isso que a gente vai contar aqui da sua história. E eu quero começar com uma pergunta direta para a gente já jogar essa história lá no alto. E uma frase: você correu atrás do dinheiro ou do propósito? Inicialmente eu corri atrás do dinheiro. Conforme foi passando os anos e a maturidade e a sensibilidade de fé, eu fui entendendo o propósito. Aí hoje eu corro atrás do propósito. Legal. E qual foi o preço mais alto que você pagou nessa trajetória correndo atrás? Primeiro do dinheiro e depois do propósito? Sacrificar tempo do crescimento dos meus filhos. Porque para mim correr atrás de dinheiro teve um momento da minha vida eu trabalhei em 3 empregos. Então, boa fase do meu filho mais velho, principalmente o Pedro, hoje está com 25 anos, casado, já tem um neto, de 1 ano e meio, filho dele, Daniel. Eu deixei de viver alguns momentos. Minha esposa foi mais próxima, porque era o período que eu trabalhava em 3 empregos e ainda fazia faculdade à noite. Então a vida era corrida, eu ficava muito pouco com eles durante um período. Foi Pô, sacrifício de tempo 3 empregos e faculdade à e noite? faculdade à Rapaz. noite. E valeu a pena? Valeu muito a pena. Não tinha outra forma de fazer. Legal. E hoje, durante aqui a nossa conversa, eu vou querer que você entregue 3 coisas. Primeiro, um bastidor real lá do seu negócio, ou do restaurante, ou da distribuidora. Uma lição de família e fé, né? Eu sei que você é um cara de fé. E uma decisão que você tomaria diferente nessa trajetória. Mas a gente vai conversando e isso vai sair. Mas antes da gente entrar nessa trajetória empreendedora, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no começo, como eu disse, né, para as pessoas entenderem por que que você traçou esse caminho. Você não é de Brasília? Sou nascido em Você é de Brasília, Brasília? filho de Brasília. Filho de goianos que vieram para Brasília recém-casados e fizeram a vida aqui em Brasília. Legal. E hoje você mora em Taguatinga. Moro em Taguatinga. Mas você morou lá a vida inteira? A vida inteira em Taguatinga. Estudou lá? Estudei lá. Onde é que você lembra das escolas que você estudou quando você Estudei era criança? inicialmente em particular, quando meus pais tinham mais condições, eu estudei no colégio de projeção. Depois teve um período que meu pai voltou para o Goiás, nós ficamos cerca de 7 anos lá. Foi no meu período de 7 a 14 anos. Voltamos com 14 anos, aí eu estudei na escola pública, Centro de Ensino 12, foi onde eu conheci minha esposa lá aos 15 anos de idade. Legal. E, cara, nessa sua vida você começou a ter responsabilidades cedo, né? Qual foi a primeira responsabilidade de adulto aí que seus pais te deram, te ensinaram? O que acontece?
como eu sou filho de comerciantes, meus pais sempre trabalharam no comércio, e meu pai sempre disse que o trabalho é ele que forma o homem. Os estudos, ele capacita o homem, mas quem forma o caráter de trabalhador é trabalhando. Porque não adianta mandar para a universidade, para uma escola, ele vai obter conhecimento, informação, mas não necessariamente ele será um trabalhador. Aí trabalho quem ensina é pai. Então meu pai, por ter comércio, sempre colocou eu e meus irmãos para trabalhar cedo. Então ele falava: você chegou da escola? Fez dever? Tá. 1 hora, 2 horas você vai ficar, essa é a responsabilidade. Meu pai tinha mercadinho, você vai repor prateleira, depois de tal hora você pode ir para brincar. Então, conforme nós tínhamos 10, 12 anos, meu pai já colocava a gente com responsabilidades, de acordo com a nossa idade. Seu pai tinha um mercadinho lá em Taguatinga. Uma Nesse venda, período, a gente chamava de era venda, que eu vendinha. morei no Guará, a gente, vamos ali na venda comprar um negócio. Meu pai, quando veio para cá, minha mãe desmontaram o restaurante Pires do Rio, lá no Taguá Center. Fundou o restaurante Pires do Rio e do lado o Marrom Glacê, que ele era de sócio, depois Pires do Rio. Então, nesse período, eu era muito pequeno. Eu saí, fiquei até os 7, 8 anos. Então, a gente era só criança. Mas quando nós fomos para o Goiás, ele teve um mercado, um açougue e loja de calçados. E aí, meu irmão, a diferença lá são 2 anos. Eu sou o filho do meio de 3 irmãos. Então, eu e meu irmão, por ser homem, meu irmão, quando tinha 10 anos, 12 anos, nós tínhamos responsabilidades, de acordo com a nossa idade. Então, ele colocava, cada um na sua responsabilidade, uma carga horária pós-escola. Mas sempre fomos criança, Dentro do infância, comércio. dentro do E comércio. qual foi a lição raiz que você aprendeu ali no comércio junto com seu pai que você carrega até hoje nos seus negócios? O que acontece? Que o caixa não é lucro, o apurado não é meu. Cara, isso é sensacional. É, Eu tô dizendo isso que isso é sensacional porque meus pais sempre tiveram negócios também, aham. sempre empreenderam e os negócios deles não prosperavam. Mas é exatamente por isso que você está falando, porque o caixa não é lucro. E eles achavam que o caixa era o lucro. E aí pegava, misturava aquilo com coisas pessoais Pessoais. e tudo. E aí quando chegava as contas do comércio, aluguel, comprar mercadoria, não tinha dinheiro. E a segunda é minha mãe. Minha mãe é muito comerciante, ela. Ela tem um coração muito bom e ela dizendo o seguinte, ela nunca falou com essas palavras, mas hoje eu entendo. Ganhe o cliente e não o dinheiro do cliente. Porque se você ganhar o dinheiro dele, você vai ganhar uma vez. Mas se você ganhar o cliente, ele se tornará recorrente no seu comércio. Então faça de tudo para ganhar o cliente. Se ele perceber que você só quer o dinheiro, E recorrência é tudo para quem quer tá no ramo susten- de venda, né? é De sustentável. Não, produto. não tem outra forma. E Brasília tem um tipo de cliente muito próprio. Taguatinga é um lugar que tem uma alta renda. Às vezes as pessoas não sabem disso, Sim. mas é uma das regiões administrativas que tem um maior Renda renda per média, capita. renda per capita lá por pessoa. O que Taguatinga te ensinou sobre os clientes, assim, de verdade? Ó, antes da pandemia, Taguatinga sempre foi um principal polo comercial do Distrito Federal, né? Então era cidade de trabalho, Assim, corriqueira, então tinha que trabalhar, 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 conquistar cliente, fazer de tudo. Na pós-pandemia hoje, a nossa responsabilidade hoje é fidelização. A gente tem que tentar fidelizar mais do que antes, porque antes não tinha muitas opções. Agora, com esse negócio do e-commerce, ou você faz de tudo para conquistar e cativar o cliente, ou você vai perder sempre pelo valor. Então, você não vai ter uma recorrência. que ele vai achar um produto mais barato Ele já na entra na loja internet. pesquisando, né? Sim. Já entra no mercado pesquisando. Eu faço isso. Eu Quando eu vou também. no, eu Eu olho, também. deixa eu ver o preço aqui na Vê internet, se está justo. ver se vale a pena, exatamente. E por incrível que pareça, eu sou um adepto muito pouco do mercado digital nas compras. Eu faço intencional comprando na minha região. Por exemplo, eu moro hoje, na verdade, em Taguatinga, na região da Vicente Pires, né? E aí, Fernando, o que que eu faço? Eu saio para fazer compra do supermercado. Eu passo nos grandes supermercados, né? Nas grandes redes. Só que eu nunca deixei de comprar nos mercados, açougues e mercearia próximo da minha casa. Minha mulher às vezes perguntava, mas você comprou tal coisa lá? Não, mas eu compro a mussarela, o presunto, o queijo, eu compro naquela lojinha de frios perto da gente. As frutas eu compro naquela frutaria. A carne eu compro naquele açougue do rapaz. Por quê? Porque se eu não fomentar a minha região, aquela região vai fechar as portas. Se ela fechar as portas, primeiro, vai desvalorização do meu imóvel. Segundo, a marginalização vai tomar conta. Porque os marginais ele toma conta da sociedade, não por causa da ausência da polícia, mas por ausência do cidadão. Se você olhar o setor comercial, como é que está. Verdade. Então, não precisa, se tivesse todos os comércios funcionando, os marginais automaticamente são expelidos, né? A depreciação, os investimentos acabam, porque onde não tem lucro, quem quer investir? Os imóveis ficam velhos.
Então é uma questão social. Então eu faço essa distribuição. O que eu compro muito no digital? Quando é alguma coisa que não tem, ou que a diferença é muito alta, e quando eu percebo, por exemplo, que a margem do comércio local está além do que deveria ser praticar. Aquela margem antiga, que o cara tinha 300% de markup, que a gente acha que não encontra mais isso. Aí eu falei, não, cara, aí também não dá, não. Só isso. Mas fora isso, ontem mesmo eu fui comprei uma geladeira e um fio lá para casa. Compro com o mercado local. Aí só olho, não, beleza, qual que é a mais? 20%, 15%? Está dentro do mercado, é o custo operacional, loja física da minha região, eu compro aqui. Cara, isso é muito legal que você está falando para ajudar a sua região a manter o padrão que ela tem, né? Faz muito sentido isso. E valorizar também os pequenos negócios, Isso, que ali o cara tem, às vezes, uma empresa familiar, mas tem os funcionários que ele contrata, tem outras famílias que ele sustenta, mantendo aquele negócio aberto. isso. E quase 75% dos empregos gerados no Brasil são por pequenos e médios, micro e pequenos negócios, né? Acho que não é Sim, nem médio, micro e pequenos negócios. E aí você comentou que você conheceu sua esposa lá no Centro de Ensino 12, em em Taguatinga. Taguatinga. E você casou cedo. Casei aos 18 anos. Casou cedo, Rafael. Por que você casou cedo? O que acontece? Minha mãe ela é cristã desde a adolescência. Ela era a única que se converteu sem que ninguém a havia levado para a igreja. Então, a gente fala que ela é o pilar espiritual. Apesar que a gente entende que é uma função patriarcal, mas foi ela que se rendeu a Cristo primeiro. E então, quando nós viemos, voltamos, né, nascemos aqui, fomos para Goiás, depois voltamos para Brasília, eu voltei naquela fase namorador. Mas naquela época era só ficar, beijar, beijar, e entrei na escola. E quando Que eu é voltei, normal em todo adolescente ali, tá os normal, né? hormônios à flor da Isso. pele. E detalhe, eu voltei, Fernando, é interessante, porque eu fui para o interior, Silvânia, 180 quilômetros daqui. Então lá eu chamava as professoras ainda na quinta série de tia. Então era tudo muito respeito. Quando eu vim aqui para Brasília, voltei para Brasília de novo, aos 13 anos de idade, eu cheguei e fui chamar a professora de tia e os amigos começaram a rir de mim. Isso não existe. Por exemplo, lá não podia usar boné, lá não existia chupar chiclete, não existia aquele Walkman. Aqui as cadeiras já estavam pichadas, quebradas, pessoas indo de sandália, lá não existia isso. Então eu tive um choque. Dos meus 7 aos 13 eu fiquei lá, 6 aos 13. Aí quando eu cheguei muito educado. Cultura de interior, porta, né? E as professoras, nossa, é muito lindo, tia, muito educado, respeitoso com todo mundo. Meu pai e minha mãe sempre ensinou. No interior tinha muito isso. Se o professor falar, ele é autoridade, porque é mais velho. O guarda que estava na entrada, a porteira que ficava lá, a senhorinha. Então, com isso, a gente foi cativando. E essa cativar não é só pela. E aí foi cativando que as menininhas também, né? Só que aí comecei a beijar um, beijar outro, e de repente um amigo meu falou assim: Rafael, vamos ali que tem uma mocinha para te apresentar. Quando ele me apresentou, eu falei, você é novata aqui? Ela falou, não, já estudo aqui tem um ano. Eu falei, mas eu nunca te vi. Ela falou, mas eu já te vi. E aí eu queria ficar com ela. Ela falou, não, eu já vi você beijando as menininhas e eu não quero, não. E aí foi onde eu me apaixonei por ela. Foi amor à primeira vista, ela ficou se valorizando. Quando, quando a mulher diz o não, é que o homem se apaixona, né? Foi isso A que mulher aconteceu. fácil, o cara tende a não Infe- dar valor. Essa é uma É, é, é realidade. é É, um tem um, depoimento legal teu de mostrar. Eu acho que as mulheres precisam se valorizar, né? precisam. O homem quer beijar mesmo, ele tá um hormônio mais A aflorado ali. natureza humana É, leva ele para isso, né? Tem um psicanalista que ele diz o seguinte, Fernando, que a mulher, ela vai para a cama com quem ela quiser, mas ela não vai para o altar com quem ela quer. O homem não, ele não consegue ir para a cama com quem ele quer, mas ele leva a mulher para o altar que ele escolheu. Quando a mulher vai para a cama com quem ela quer, ela perde o poder de escolher o homem que vai levar para o altar. Justamente por causa da nossa cultura machista, que o homem ele quer ter acesso a todas para a cama, para o altar, aquela que não teve acesso com ninguém. Então, foi isso que acontece na psicologia, vamos falar reversa, né? Então, eu apaixonei por ela e foi ali até que um dia ela, tá bom. E eu comecei a um dia namorar com ela. você ficou insistindo Eu e muitos ela, meses, e aí ela ela cedeu. cedeu, e aí eu beijei ela, aí só que foi muito respeitoso, diferente das outras. E eu cheguei em casa pra minha irmã, falei, acho que eu tô apaixonado. E eu tinha 15 anos. Eu sei como é que é. E para graça de Deus, e aconteceu, e graças a Deus. Eu falo assim, aí o que acontece? Nós começamos a namorar, aí depois de um ano e pouco, tivemos relação sexual na adolescência, que é o padrão do mundo. Não é
o que é normal, mas se tornou comum, porque as pessoas confundem muito normal com comum. Biblicamente, o sexo ele é um sistema protetivo, protetivo do coração e emoção das pessoas, porque o homem tem muito de posse. Quando você vai para um relacionamento e na hora da relação sexual, geralmente os homens ele tem muito comparativo, né? Fulano era assim, ciclano era assim, minha ex-namorada, menininha da escola, da faculdade. E aí O homem muito deu cobrado na muito. performance. E aí o que acontece? O homem é de posse. Se de repente eu encontro a esposa aqui com o ex dela, aí eu encontro um homem mais bonito, mais forte, mais bem-sucedido. E aí o cara fala, rapaz, o que que essa mulher tá comigo? E aí automaticamente ele se sente um pouco inferior. Então, quando eu a conheci, foi o amor e ela disse não. Então houve a valorização. Isso me pegou, né? Então nós começamos a prática sexual na adolescência. O modelo padrão, não era convertido ainda, minha mãe era da igreja, mas eu não era. Você E é evangélico. sou evangélico. Hoje eu sou pastor. Pastorei uma igreja na Vicente Pires, Ministério Família em Cristo. Eu tenho, a gente chama que é pastor bivocacionado. Empresário, pastorado, Entendi. né? E aí, Vamos falar sobre isso mais na frente. vamos. E aí o que acontece? Aí nesse período, nós começamos a prática sexual. Depois de um tempo eu me converti, fui para a igreja, ela também, passamos pelas águas juntos. Chegamos, conversamos com o pastor, na época, o pastor Fábio, Igreja do Mundo, lá na CNF. Falei, pastor, eu preciso parar de ter prática sexual. Só que eu tô com receio de falar para ela que não quero fazer e ela pensar que eu não gosto mais dela ou que eu agora mudei de lado, né? Estou jogando no Tá outro jogando no time. outro time. E aí ele falou: não, vamos orar com muita sabedoria. E eu entrei no propósito de oração e jejum. Quando eu fui falar com ela, ela falou assim: já estou orando há muito tempo, porque ela também com receio de falar assim: vamos cortar e E você perder, querer outras abandonar mulheres, outras né? mulheres. E nós entramos num processo de castidade. Tivemos um tempo de experiência com Deus grande. Mas como qualquer adolescente que não casa, deu um ano e pouco depois nós caímos. E nessa de cair, ela ficou grávida. Nosso primeiro filho, Pedro. Ela falou, vamos fazer o quê? Eu falei, vamos casar. E ela, mas como? A decisão de casar foi de vocês ou foi os pais que Não, pressionaram ele? Porque acontece muito isso. não, pelo contrário, minha sogra não queria. Minha sogra vai ver, pelo contrário, ela falou, não vai casar, não quero que case. E a decisão imediata foi minha mesmo. Quando ela falou assim, tá grávida, eu falei, vamos casar. Ela, como? Eu falei, não sei, vamos casar. E aí nós organizamos, tive a ajuda de família, minha sogra ajudou muito, a tia dela, meus pais, e nós organizamos para casar. Só que eu tinha 18, ela 17. Então, por exemplo, assim, eu não sou um modelo de namoro. Eu falo para todo mundo. Mas você tá casado até hoje. Até hoje, estou casado até hoje, A 26 anos de casado. maioria, a maioria, eu posso dizer que 100% das pessoas que eu conheço que casaram novos assim, ou Dentro porque desse processo, dentro né? desse processo tiveram Gravidez gravidez desejada, sem desejada e planejamento. tal, e que casaram, as pessoas separaram. Todas. A Todas que gente, eu conheço. E é muita gente. é muita É. gente. E é assim que acontece. Então aí eu fui o primeiro a falar, vamos casar. Ela, como? Eu falei, não, vamos casar. Chamei meu pai, falei, ó, a Tati tá grávida. Ele ficou feliz, né? E triste por causa da idade, mas pela vida. E aí nos deu apoio estrutural. Nós começamos a vida de casado. E eu falo na igreja onde ministro, eu não sou modelo de namoro para ninguém. Hoje, matrimônio, a gente procura ser em Cristo, ter Cristo como referência. E aí sim, e nós trabalhamos para nos tornarmos um casal. E como é que esse fato mudou o homem, Rafael? Porque isso te trouxe uma maturidade de vida mais cedo, né? Sim, foi um amadurecimento precoce, que a gente chama de carbureto, né? Naquela famosa banana no carbureto, já ouviu falar nesse? Não. Não? Quando você. Porque no processo do fruto natural, você espera ele amadurecer no pé para ser colhido. Na demanda hoje da humanidade, ninguém espera mais colher. Banana que se colhe verde, abacate se colhe verde. E aí ele ia para um processo de carbureto, um lugar onde ele era cozinhado na alta temperatura. Por exemplo, se você pegar as bananas, quando ele pega verde, eles coloca com jornal e aquilo ali se torna um pequeno forno. Você acelera o processo de amadurecimento. Porém, o sabor não é o mesmo. Então a gente é forçado a amadurecer pelas circunstâncias. Então, mas eu era muito convicto dentro de mim, mesmo com 18 anos, que eu queria isso. Eu queria construir família, casamento era um só. Então, eu assumi a responsabilidade, falei, cara, vamos trabalhar. Tem que ser feito? Tem. Terminei o segundo grau, ela estava grávida, e eu estudava. Aí eu mudei para o Eite, nós casamos, ela grávida. Comecei a estudar à noite lá no Eite, no centro de Taguatinga, e morava em Taguatinga Sul.
no apartamento da madrinha dela. E aí você foi ter 3 empregos para sustentar a família. Isso, aí o que acontece? Nessa época eu trabalhava de chaveiro, mas meu irmão pintava placa de carro, né? Fui chaveiro, pintava carro de carro, caminhão, na época lá na Taguatinga Norte. E aí eu fui estudar, estava terminando o segundo grau ainda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar meu terceiro ano pela manhã, estava pela manhã, à tarde ia pro chaveiro, e à noite eu fazia o cursinho pré-vestibular. Sabe o cursinho do Alub? Assim Sei, começou, fui fazer o cursinho sei. pré-vestibular para fazer faculdade. E aí o que acontece? O apartamento era cedido pela madrinha dela. Eu só pagava taxa de condomínio, água e luz. E eu fiquei lá Vocês, morando um vocês ano. moraram, tinha a casa de vocês. Vocês casaram e tinham Já, a casa de já fomos para vocês. casa nossa já. Um dos motivos que isso deu certo. Porque se tivesse Ido ido para para dentro de casa, casa. dentro de casa do seu pai ou do seu sogro, talvez tivesse desandado. Posterior depois eu fui, fiquei um tempo lá para Olha capitalizar aí eu dinheiro. queimando minha língua É. aqui. Aí o que acontece, Fernando? Então, e aí eu terminei o segundo grau e ela gestante. Quando foi, como depois ela terminou o segundo grau, ainda com amamentando. A minha cunhada, a esposa do meu irmão, Rosana, ela cuidava do nosso filho para ela poder terminar o segundo grau. Então ela não parou de estudar. Só que quando foi o próximo ano, eu não tinha condições de fazer faculdade. Meu pai não tinha condições de pagar. Eu queria fazer direito, eu queria ser delegado. E aí Por que passei. que você queria ser delegado? Naquela época, a função policial em Brasília era muito aguçada no meio da minha família, né? Então, eu tenho muitos amigos, familiares, tios, primos, que é da função. Então, eu achava nobre aquela função protetiva. Eu sou um cara que sou colérico, né? E na personalidade do colérico, ele tem muito disso, né? Desde a escola. Hoje eu tenho um colega que é da DOE aqui. E aí, naquela época, ele era mais tranquilo. Eu era o cara nota média, ele já era nota mais alta, né? Só que as pessoas abusavam um pouco dele. E eu gostava de arte marcial. Eu fui o cara da rua, jogava bola, Uhum. tiver que brigar, brigava. Mas eu nunca gostei de injustiça. Então, eu sempre defendia. Não era o cara de brigar, mas era de defender. Então, eu pensava que era uma vocação. Vou trabalhar na função policial e vou defender a sociedade, fazer o bem, né? E também pelo orgulho, vestir a farda, andar armado, ego policial, poxa. A Ser masculinidade, uma a autoridade, né? autoridade, a masculinidade ser aflorada, né? E a E gente também é um emprego que te dá uma estabilidade. e a estabilidade, né? A remuneração do policial era boa, né, em relação à renda É. geral. As forças policiais do Distrito Federal têm uma boa remuneração, né? Tem, tem. Lógico que tá sempre pode melhorar, porque é uma atividade que precisa ser bem remunerada, É, né? Até para o policial não cair em tentações mundanas aí do mundo profano, sim. de corrupção. A Corrupção, gente vê, outro, precisa. outro dia eu estava vendo uma notícia de um delegado, acho que era do Espírito Santo, cara. O cara corrompido, assim, achacando as pessoas para arquivar o processo. E o cara ganhava, sei lá, 50 mil reais, 40 Sim, mil reais. Pô, que dá para ter uma vida super digna. Isso é triste, né? É muito uma pessoa que triste. está defendendo ali, com a missão de defender a sociedade, totalmente corrompida num sistema corrupto. E eles Difícil. trabalham num trabalho muito pesado, porque eles trabalham com a escória, né? É, E colocar a mão é complicado. é. Mas aí você queria essa estabilidade e por que que você não foi ser policial? E aí o que Você acontece? estava Aí fazendo eu cursinho no prestei, Alup? prestei vestibular, não fiz na UNB, porque naquela época tinha a função de oficial e oficial era o vestibular da UNB. Aí eu falei, não, então eu vou fazer faculdade de Direito. Prestei na Católica, passei. Como eu já estava casado, meu pai falou, meu filho, eu não tenho condições de pagar a faculdade para você, não. Eu falei, então vamos trabalhar. Então, como agora eu estava trabalhando integral, comecei a ganhar mais, porque antes eu trabalhava meio período, né? Eu fiquei um ano trabalhando meio período já casado. E nesse período, meu pai sempre me ajudava quando necessário. Eu nunca pedi para ele, mas ele ia lá visitar meu filho, né? Aí ele olhava, passava um pouquinho, deixava R$ 50 lá para minha esposa, em cima da escrivaninha da televisão, do rackzinho para fazer a compra da verdura. Então eu sempre estava, toda semana ele ajudava lá na fralda e tal, até eu passar por essa fase. Aí comecei a trabalhar mais, comecei a ganhar. Eu falei, tudo bem. E querendo mais, querendo trabalhar mais. Até depois apareceu a oportunidade de eu trabalhar com meu primo aqui no estacionamento do Parque da Cidade, na UNEB. Não tem a universidade ali? Eu fiz universidade lá, Você fez na lá? UNEB, administração. No lado do 2000 fundo, e, 2002 a 2004. Não, 2000. 2001 a 2004. Ué, eu trabalhava lá. É?
Atrás Ah, não então tinha a uns gente já carrinhos de cachorro-quente ali? tinha, eu comi muito cachorro-quente Então ali. você foi atendido por mim, Muito então. provavelmente. Lá tinha um cachorro-quente do Ed, que a gente É, chamava lá o espetinho do Ed. não lembro o nome, assim. Tinha um gaúcho, tinha um Ed, acho que tinha 3 barracas lá. E meu primo, que é Cara, do... com certeza a gente já Era, se esbarrou ali. Olha só era. que mundo pequeno, velho. E aí o que acontece? Nessa época eu tava com meu filho, ia fazer um ano, não tinha feito um ano ainda. Então eu tava por 18 para 19 anos, que ele nasceu com 18 anos. Foi nesse ano, meu filho nasceu em 2000, fiquei 2000, 2001 lá. E aí o que acontece? Eu saía todos os dias, trabalhava, acordava pela manhã, ia pro chaveiro, fazer placa normal, fazer chave. Quando era 4h30 da tarde eu tomava banho, pegava o carro dirigindo, que eu já era habilitado, e vinha pro Parque da Cidade para trabalhar, pro meu primo. Naquela época eu ganhava R$ 350 e ficava lá até 11 horas da noite. Uhum. Era quase proporcional. Eu não sei se o salário mínimo naquela época eram 600, era quase meio salário mínimo. Então eu trabalhava no chaveiro, tirava uma renda de produção com meu irmão, sócio com meu irmão, e trabalhava no carrinho de cachorro-quente, era 2 empregos. Então todos os dias, de segunda a sexta, e no sábado pela manhã tinha aula na UNEB, e eu ia também. Então eu ia, saía 5 horas, chegava aqui, armava a tenda 5 e pouquinho, e ficava até 11 horas da noite. Isso era Prates. Depois apareceu uma oportunidade de um senhor aposentado da Terra Cap, que fazia hemodiálise. Morava na QNG, e ele falou assim: eu preciso de um rapaz para dirigir para mim segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã, pegar em casa, levar no Hospital de Samambaia, para mim fazer diálise. Depois, meio-dia, me pega e deixa em casa. E os dias certos da farmácia aqui do Hospital de Base, e lá pega remédio para mim, comigo. Eu, tá bom. E ele me pagava mais R$ 350. Então, eu acordava pela manhã, 6 horas, ia lá na casa dele a pé, pegava o carro, levava ele no Hospital de Samambaia, voltava para trabalhar pro chaveiro. Chega de 7 e pouquinho, já estava lá, 7h30. Quando era 11h30, eu montava no carro dele, buscava ele, deixava em casa e voltava, que era próximo. Então, eu tinha um salário mínimo em 2 empregos. E o que eu fazia de produção? Nesse período era 3 empregos. E foi Você assim. trabalhava de motorista, de chaveiro E no e carrinho de no cachorro-quente carrinho de aqui. cachorro vendendo cachorro-quente, Isso, espetinho aqui no Parque da Cidade, no isso. estacionamento ali. Não tem nada de graça nessa Não vida. tem, cara. Nessa época eu emagreci, Fernando. Que o pessoal Mas Deus pensou, é justo, viu? Deus é justo. A Bíblia diz que tudo é uma semente, tudo que você planta, você colhe. E Essa assim, época que eu estudava na UNEB, isso foi 2000 a 2004. Eu trabalhava na copiadora da minha tia na UNB, fazendo cópias, né? Eu ganhava também, era R$ 285, ela assinava minha carteira. aí, E era menos de um salário, era 70, 80% do salário mínimo, mais ou aí. menos. Mas para poder estudar à noite, estudava à noite lá na Não, UNEB para me formar, pegava 4 ônibus por dia pois é. para ir trabalhar, depois para a faculdade, 2 ônibus para voltar para casa. Chegava em casa 1 hora da manhã, Eu, quase. eu também chegava todo dia, meia-noite. E minha esposa estava lá me esperando com o Pedro, nosso primeiro filho, ainda com menos de um ano. Aliás, um beijo, tia Alice. Se não fosse você, Bom talvez não demais. estivesse aqui. Ah, então também vou É. aproveitar um beijo para minha esposa, mulher da minha vida, né? Que Deus 3 filhos, Tatiana, bênção da minha vida, companheira, e sempre cuidando da retaguarda, da família que precisava ir em casa. Sem dúvida. E aí o que acontece? Então eu fiquei nesse período por um tempo nesses 3 empregos. Só que aí, Fernando, eu queria crescer. E eu pensando como crescer, eu não tinha como fazer faculdade, não tinha dinheiro. Eu não tinha como procurar outra formação porque eu não tinha qualificação. E aí foi passando. E naquele período, eu até os 3 anos, primeiro de casado, até meus 21 anos, lembra das lotações que tinha aquelas amarelinhas? Lembro. E tava uma febre. E lá no ponto, no chaveiro, tinha as lotações e os caras contando dinheiro, o motorista tanto. Falei, rapaz, eu tenho que ser motorista. O que tem que Isso aí tá dando fazer? dinheiro. Tá dando dinheiro. O cara ganhava, ele ganhava 20% do caixa livre do dia e o cobrador 10%. Eu falei, cobrador eu não quero. Só que eu não tinha idade. É 21 anos. Quando foi com 21 anos, eu fui lá e tirei a habilitação D. Porque para dizer tinha que ser carteira D. Peguei a habilitação, cheguei num amigo chamado Marcelo, filho de um farmacêutico lá da região, a vida toda cresceu lá e ele tinha 2 vans. Falei, Marcelo, quer trabalhar de motorista. Tá aqui minha habilitação. No dia que eu peguei, sabe, literalmente no dia, eu quero de motorista. Porque a proporção do ganho era, tipo assim, 3 vezes o que eu ganhava somando a renda de tudo. Porque era bem maior. E ele falou assim, Rafael, não tenho vaga para você agora não, mas espera aí. E eu fui. Deu uma semana, ele me liga. Porque era em frente, ele tinha a farmácia em frente ao chaveiro nosso, meio do meu irmão. Lá no Taguacenta mesmo, dentro daquele quadrado. Quando foi um dia, ele me ligou, era meio-dia. Rafael, tô precisando de um motorista. Eu falei, pra que dia? Ele falou, pra agora. Ele desentendeu com o motorista. E como eu trabalhava por conta, era eu e meu irmão, eu falei, tô indo agora. Montei no carro e fui.
e comecei a trabalhar com eles. Aí comecei a ganhar mais. Aí saí do chaveiro, saí dos outros empregos e trabalhei por um tempo de motorista de lotação. E só que, simultâneo a isso, eu tinha entregado um currículo para minha sogra, que ela entregou para o primo dela, que ele era supervisor de vendas da Sobeb. Lembra da empresa Sobeb? Não. A Sobeb é a Sociedade de Bebidas Brasiliense, do pessoal que era distribuidor da Ambev. Nós vamos chegar lá, mas antes disso, qual foi o acordo que você e sua esposa? Que no início você falou que você não teve tempo, né, para ficar com teu filho, porque você estava 3 empregos, trabalhando pra caramba, você tendo que sustentar a casa. Como é que você fez para o relacionamento se manter ali? Porque ela cuidava do seu filho, da casa, Isso. tava terminando lá o segundo grau. Teve algum acordo que você combinou com ela? Falou, ó, amor, pode ficar em casa, cuida do nosso filho, eu vou trabalhar para sustentar aqui. O que acontece? A gente não tinha opção. Porque, por exemplo, se os dois saem para trabalhar, os avós têm que cuidar do filho, né? Então, qual que era a opção? Ela ainda estava terminando também o ensino médio. Mas quando ela concluiu, que nasceu o neném, ela ficou 6 meses, depois do ano posterior, a gente foi, nós alugou uma kitnet, saímos do apartamento da tia dela um ano depois e foi morar 50 metros de onde eu trabalhava. Porque eu tomava café, ia lá, se ela precisasse, ela ia, que era o chaveiro, então era o chaveiro, era meio do meu irmão, então meu menino ia ali. Eu almoçava em casa, então tinha esse convívio. Aí tomava um banho, depois saía, então era muito próximo. Então não teve um acordo bem, falar assim, ó, você fica em casa e eu vou trabalhar. Não, não, eu tive que trabalhar de qualquer A jeito. vida foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E você tem que cuidar dos nossos filhos. Um instinto dela, a minha esposa, a maternidade dela é algo de muito valor para ela. Então ela, não, vou cuidar do nosso filho. Se não der, não tem como, né? Eu tenho que sair para trabalhar. Depois ela saiu para trabalhar, mais adiante ela saiu para trabalhar, E quando o precisou. que que você diria hoje para quem está nessa situação? Para um jovem pai e mãe que está lá no sufoco, passando por essa dificuldade aí que você também teve lá atrás? Eu falo hoje para os jovens, primeiro, se eles puderem não fazer como eu fiz, não faça. Por quê? Porque eu acho que a juventude de hoje, a percepção da mentalidade deles é diferente da nossa, né? Hoje, Total. total. Então eu falo assim, não, se você puder, faça planejado. Porém, não atrase aquilo que deveria ser feito antes. Ah, agora eu já estou com filhos. Primeira coisa que eu falo muito para toda pessoa que tem filho, um casal casado, até lá na igreja, eu falo assim, ó, você vai sair para ganhar o pão, você e seu marido. Se os dois tiverem que trabalhar, se tiverem, questão de sobrevivência. Se for questão de conforto, cara, priorize a educação do seu filho. Sacrifique 1, 2 anos até seu filho sair da fralda, ter condições de falar que o fulano mexeu, que a tia bulinou. Porque às vezes tem pais e mães com 6 meses já mandam o menino para creche em troca de um salário mínimo. Não vale a pena, né? Não vale a pena de forma nenhuma, a conta depois vai chegar. Ah, mas eu preciso tanto de dinheiro. Cara, tem necessidade mesmo, você vai passar fome, tudo bem, faça. Mas se não, fica na escassez, é um tempo curto. São 3 anos, cara, 4 anos, o menino já está falando tudo. Depois corra atrás, né? Aí eu dou esse conselho para eles. O homem sai para trabalhar, que é o papel principal. E não é por questão de masculinidade, é porque os primeiros anos da criança é a mulher mesmo. É o peito, é o carinho, é o amor. E o homem deve ser o provedor? A Sempre. Bíblia diz Primário. isso. Primário é o homem. A mulher, Não ela é quer dizer que a mulher não ajudadora. possa Não, também a mulher pode tudo. trabalhar. Ela pode tudo. Ela só não deve. Então, poder não é dever. Minha mulher pode o que ela quiser. Se ela quiser trabalhar, mudar, ela pode. É direito dela, é individual em Deus. Mas agora, dever é outra coisa. Então, faz de tudo para que ela não tenha obrigação de fazer. O dever de sustentar a O casa dever de é o homem, sustentar é o é do homem. homem. Legal. E aí você chegou na Sobeb, lá Na empresa de na empresa bebida, de bebidas. Você disse que lá foi uma escola para uma você. O escola. que você aprendeu lá que você levou para tua vida de empreendedor? Primeira coisa, só bebe naquela época, disciplina, organização, padronização, treinamento, capacitação. E é algo que foi de muita importância. Por exemplo, lá, se você chegasse com a barba mal feita, era quase igual ao cartel. Algodãozinho, volta para casa, vai fazer sua barba e assina a advertência. As meias tinham que ser pretas. Se alguém sentasse, aparecesse uma meia de cor, advertência. Roupa passada. Ah, você tem quanto você precisa? Você tem 4 conjuntos de uniforme, calça e camisa.
padrão. Aqui não aceita amarrotado, ausência de crachá, não pode, cabelo bem arrumado. Então, assim, horário. A gente começava a reunião matinal de planejamento de vendas às 7 horas da manhã. Tinha que estar na mesa de venda, na sala de vendas. Só que 7 horas você já tinha que ter... Lá eles serviam o café da manhã. Então, por exemplo, o café da manhã era de 6h20, 6h15 até 6h40. Então, você ganhava lá pão com manteiga, um leite com café. Depois você subia para a sala de vendas, no andar de cima, e você ia pegar o relatório gerencial e fazer o planejamento de venda. Acumulado, dividido por dias úteis, acumulado dividido por dias trabalhados, vezes dias úteis, te dava uma tendência de venda. E aí você dividia pela sua meta mensal para saber se você estava com a tendência positiva ou negativa de bater meta. Primeiro, ensinou a fazer tudo isso. Não se faz. Hoje nem os empresários sabem fazer isso. Uhum. Então lá é uma escola. E venda é tudo, né, E cara, na venda é vida. tudo. Então, por exemplo, assim, Você ó, já sabia vender ou você aprendeu a vender ali? não, eu sabia, vamos colocar assim, comercializar, mas eu não sabia vender com técnicas de venda e planejamento de venda, não sabia, porque eu era filho de comerciante, não era Uhum. filho de empresário, Uhum. né? Hoje a minha luta maior, Fernando, é ter a mais mente de empresário do que de comerciante. Legal, porque é diferente, né? Diferente. O comerciante ele faz tudo. Ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é o caixa, ele vê, só ele sabe fazer. Isso foi um chefe seu lá que te transmitiu isso? Não, Te- é a cultura A organizacional da cultura da empresa empresa. faz isso. Só que aqueles que têm a vocação empreendedora ou desperta para isso, ele pega aquilo, carrega para a vida e foi empreender. Outros, não, cara, não quero arriscar, não sou uma pessoa de arriscar, colocar dinheiro. Porque eu falo que o empresário, ele é um surfista, o empresário mesmo. Por exemplo, o cara faz administração de empresa, eu fiz gestão comercial na faculdade de Senac. Mas, por exemplo, se eu pegar um empresário, um administrador de empresa, é uma formação, sim, mas é uma profissão. Ele pode até administrar a empresa dos outros, ele é um administrador, mas a partir do momento que ele passa para cuidar do que é seu, ele não é só um administrador, ele tem que ser um empreendedor, né? Aí ele tem que ter o feeling de analisar o mercado, o administrador não precisa. De ter a percepção se a onda vai ser boa, se esse produto vai pegar. Aí eu falo que o empreendedor, ele é um surfista. Se porventura o mercado muda, ele troca de praia. Baixou a onda, eu mudo de produto. Mas ele não vai deixar de empreender. Sim. Não é porque amanhã a minha empresa pode dar errado, eu falo, não, agora eu não tenho outro jeito, vou ter que passar no concurso público. Então ele não era um empreendedor. Eu costumo dizer que todas as pessoas têm que ter uma mentalidade empreendedora, que é de gerar valor para o ambiente que você está, né? Para os seus funcionários, para os seus clientes, para o ambiente que você vive. No caso, você citou a sua região lá, que você fomenta a região, você está gerando valor para aquela região. E resolver os problemas que Sim, existem, né? Porque todo mundo quer o problema solucionado. Então, empreender é resolver os problemas e gerar valor. Independente se você é um empresário, se você é um funcionário de alguém, se você é um servidor público, em todo lugar, em toda atividade que você faz, você tem que ter uma mentalidade empreendedora, com certeza. que aí a chance de você ter um sucesso na vida é gigantesca. Com certeza. Você aprendeu muito lá, mas você teve algum chefe ruim? Você fala, pô, esse Ruim, cara aqui, o exemplo desse cara aqui não é bom, não quero fazer isso, não. eu acho que eu não vou falar que ele era ruim na sua essência da natureza, como um profissional, mas talvez na metodologia, na forma pedagógica de nos ensinar. Né? Por exemplo, eu tinha um gerente lá, Marcos Freire. Só que naquela época também não existia esse negócio de assédio moral, Sim, né? o pessoal era mais resistente, né? Não, Hoje você não pode falar não, nada. lá era, só para você ter ideia. Quando eu entrei, eu assumi uma rota lá em Braslândia. Era vendedor da Skol. Então, ponto de venda. Saía de lá, atendia cerca de 40, 50 clientes por dia. E aí nós tínhamos a obrigação também de fazer a gente chamava de merchandising, que é os cartazes, as faixas Uhum. do lado de fora, a cerveja, precificação, negociar com ele para poder girar mais. Então nós tínhamos uma responsabilidade. Se porventura chegasse num ponto de venda que permitia colocar o material de marketing e não tivesse, era motivo de ser advertido, até mesmo ser mandado embora. E eu tinha subido a rota como primeiro mês como tirador de férias, né? Que é assim que você começa no plano de carreira, para depois júnior, pleno e sênior. E eu lembro que eu estava na correria Braslândia. Com 30 dias de rota, ele foi em Braslândia, pegou uma faixa da campanha passada, que a gente chama, né, de vencida, né, tipo verão, inverno, e aí ele levou. Quando foi de manhã, né, 70 vendedores, ele falou assim, ó, essa faixa não pode mais,
quem é o vendedor que atende o ponto de venda X, nome lá. E eu nem me toquei. Era Pô, você. era eu, mas eu tinha assumido recentemente, mas eu não decorava os nomes de cor ainda, tinha 30 Você dias. estava cobrindo as férias de Cobri alguém? nas férias, era o meu primeiro mês de trabalho. E aí ele falou assim, no endereço tal. Aí eu falei, sou eu. Aí o supervisor de vendas falou assim, é você. Aí ele levantou a mão, vem cá. Como é que eu faço para você trocar essa faixa? Será que eu vou ter que enrolar ela em você para você aprender que tem que trocar a faixa? Isso na frente de todo mundo. Pejorativo. Você fala assim, ruim, por dias de hoje, muito desapropriado. Para aquela época, eu não acredito que tenha sido desapropriado. Porque, agora falar, a humanidade ela tem mudado, né? Mas aprendi. Aprendi de uma forma com que eles cobravam. A importância que eles dão muito sobre isso. Mas ele poderia ter feito a mesma coisa De outra de outra forma. forma, que teria Primeiro, o mesmo efeito. Você teria aprendido, você teria, a partir daquele momento, feito esse trabalho de trocar hoje as eu não faço faixas. isso com Até ninguém. porque você estava começando, estava cobrindo as férias de alguém, às vezes o cara anterior que tinha deixado aquela faixa Não, lá. foi o cara que deixou. É, E pois é. assim, a rota ainda não era minha oficialmente. Uhum. Então ele nem perguntou quanto tempo que eu estava na rota. Ele sabia que eu era novinho e nem perguntou, porque era muito vendedor. Então eu tive lá, ah, é você? Ah, quanto tempo de rota? Pois é, mas não pode, troca, o outro errou. Mas para criar, que era uma cultura dele, a forma de tratar, e foi feito assim. E, na sua opinião, venda é técnica ou é caráter? Eu assumo mais como caráter. Eu sei que existem técnicas de venda, mas eu acho assim, para que eu seja uma pessoa que vende e não apenas um vendedor, eu foco mais no caráter, mais do que na técnica, porque eu posso aprender a vender. Mas eu falei assim, eu acho que o caráter ele vai conquistar o cliente. Né? Eu não foco só na venda, eu foco no cliente. E você ficou lá quanto tempo? Porque Fi- depois você foi em outras empresas, Skin Fiquei, Cariol. aí fiquei 1 ano e meio, e foi onde me teve a oportunidade da Skin Cariol. Aí fizeram a proposta para o Skin Cariol, na divisão de área. Aqui tinha a área que assumiu para o lado de cá do plano piloto, o Érico Cagalli, Nelson Cagalli, que era antigo dono da escola também da Bradbel. Ele tinha assumido uma parte da Skin Cariol, naquela movimentação do experimenta, lembra aquela publicidade do experimenta? Uhum, Da Skin Cariol? uhum. E eles foram atrás dos vendedores da Ambev, porque os caras eram treinados. E começaram a fazer uma proposta um pouco melhor que a Ambev, para poder começar o mercado, que ia Uhum. ser muito difícil. E eu fui nessa, aceitei a proposta e fui. Era um desafio, Era né? um desafio. Em termos de empresa, eu tive perca, porque a estrutura da Ambev é muito maior. Só que em termos de carreira profissional foi muito melhor. Por quê? Porque lá ele tinha menos pessoas, então eu tive que me aprender a desenvolver em outras capacitações, porque não tinha quem fazia. E aí a gente foi se autodesenvolvendo. Mas você não acha que tem hora que é bom dar um passo atrás para dar dois para frente? Foi meio que isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E assim, se eu te ficasse na Ambev, eu ia seguir um plano de carreira que ia demorar muito. Lá não. Quando chegou, tem que ser feito. Ah, qual a sua função? O vendedor. Ah, então vamos fazer, vamos fazer. E automaticamente ele foi se capacitando, então eu fui promovido e cheguei a supervisor de vendas, supervisor de marketing, mais rápido do que eu teria lá na Ambev. Então fui tendo ascensão, porque também aqui era mais desafiador. Lá na Ambev era assim, era automaticamente o desafio de vender, mas era o Ctrl-C, Ctrl-V, porque já tinha as pesquisas, as metas muito bem definidas, os clientes já conquistados, então era mais algo de manutenção e o incremento de vendas é a partir de campanhas, de ações estratégicas da empresa. Era mais não deixar a concorrência entrar. Isso. E aí você foi para a concorrência, você tem que entrar nos mercados que você não Imagina chegar estava. no plano piloto, eu assumi as Açores a Norte, como vendedor, introdução de Skin Cariol aqui, onde a Antártica dominava 80% do mercado. E Skin Cariol era a bebida da periferia. Sim. Então, uma rejeição enorme. Tinha um certo preconceito ali, né? Muito. De qualidade, vamos dizer Então, por assim. exemplo, Pessoa, marca nova, até você provar que você é bom, quando demora. quando eu era da escola, eu andava com o uniforme da escola, as pessoas, vem cá, quero comprar, quero comprar. Da Skin, não, vai embora, não entra aqui não. Então, aí eu tive que aprender. E engraçado como a escola perdeu o valor, né? Que hoje as pessoas veem a escola como algo, uma Mais segunda inferior, linha. segunda É uma linha. segunda linha Começaram a vir as cervejas prêmios, né? E a escola não conseguiu entrar E nesse. aí eu falo que a Skin Cariol, aqui no caso da empresa distribuidora, foi a melhor escola para mim.
A Ambev foi a porta de entrada, mas lá eu trabalhei muito, muito. Lá eu dirigi caminhão, porque eu trabalhei no marketing, fazia shows aqui, patrocinava. Eu ia na indústria, pedia patrocínio, fechava, ficava lá com o pessoal do marketing, shows aqui, nas festas. Ah, chegava lá, não tinha caminhão, não tinha gente para trabalhar. Falei, carrega que eu tô montando no carro. Entrava no caminhão, dirigia com dois caras, vinha aqui para Esplanada bater 3.000 latas de cerveja pro evento para dar resposta pro empresário que estava me esperando. Você não tinha medo de trabalho, né, Não Rafael? tinha medo de trabalhar sábado, domingo. E Isso eu já, tinha um já é compromisso com um, o já empresário. é um diferencial. Era. Né? E ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. E aí o pessoal até me chamava de puxa-saco da família, né? Normal. Só que quando eu fui construir minha primeira casa, esses empresários falaram assim, que ó, eles eram construtor também aqui em Brasília, construí em Águas Claras, o grupo Cagali. Falou, Rafael, o que que você precisa? Eu falei, cara, eu não tenho nada, eu comprei um lote lá, eu preciso de madeirite, eu preciso de telha. Falou, ó, vai lá no nosso terreno, o que tivesse, eu pode pegar. Pegou um caminhão e eu peguei o que podia. E isso porque eu trabalhava não só pela empresa, mas pelo meu nome, por exemplo, eu fazia um Sim. compromisso com o empresário. Aí você Eu tinha que trabalhava dar a como se a resposta para o empresa fosse empresário. sua. E uma resposta com você, por exemplo, tinha um empresário aqui, na época dos shows, que ele fechava os shows com a gente, né? E aí falava, Rafael, tal dia, tal hora a cerveja tem que estar lá. E você passava todo o planejamento, uma semana. Chegava no dia, o chefe do depósito falava, Rafael, não tenho gente. Porque eu tô sem motorista. As vendas foram muito grandes, tá todo mundo fazendo entrega, não tem gente, tem que esperar chegar. Cara, não dá para esperar chegar. Não posso fazer nada, como é que ele faz? Tá todo mundo na rua. Um tá de atestado, outro tá de Uhum. férias. Aí o que que eu fazia? Tem caminhão? Tem, pode carregar. Pega o romaneio, carrega. E aí nós tínhamos essa. Se fosse na Ambev, isso não tinha condições de fazer. Desvio de função. Como a empresa é menor, Tudo aí muito eu controlado, né? falava, tudo muito controlado, eu, gerente, eu vou ter que montar no caminhão. Ah, rapaz, falei, vou. Você tem habilitação? Tem. E eu chegava lá, deixava o carro da empresa, de supervisão, entrava no caminhão, mais dois caras, dois chapas, e vinha fazer o que tinha que ser feito. Ficava até 11 horas da noite. Porque eu tinha um compromisso com o empresário que tinha que colocar cerveja para gelar, que no dia tinha show. Sim, sim. E aí foi construindo um nome, credibilidade no mercado. Aí, ó, como diz, a gente foi ganhando graça diante dos empresários. Todo empresário precisa de pessoas de confiança, de caráter, que não tem a mentalidade sindicalista, mas tem o Exato. desempenhar o Eu ia papel. comentar isso, porque se fosse outra pessoa, fizesse Hum, esse desvio de função, vamos dizer assim que saísse da empresa ia entrar com um processo, hora hora extra, não ganho para extra, isso. isso, Isso isso. mesmo. Tem gente que já entra pensando o que que ela pode fazer para depois meter um processo na E empresa. a Bíblia diz que devemos trabalhar para os nossos patrões como se fosse para Deus, para o Senhor. E assim, independente do nome da empresa, se eu fecho um negócio com o Fernando, era o meu nome. Pô, Fernando, eu falei que vou estar lá, cara. Sim. Eu não vou ficar ligando, né? Não, É a sua né? A credibilidade. credibilidade. Vou me E, esforçar. e aí, Rafael, depois disso tudo, você resolveu empreender. Como é que Aí, foi esse lance de. não, aí o que acontece? Eu tinha vontade de empreender. E durante o processo da Skin Cariol, aí eu já estava, meu filho já tinha nascido o segundo filho, e eu queria empreender. E no segmento que eu estava atendendo o mercado varejista, eu atendia aqui todos os segmentos. Os autosserviços, mercados, mini mercados, atendia os frios, bares, restaurantes, Conica aqui, eu fui supervisor dessa área aqui. Fui vendedor e supervisor da Ambev não, da Skin Cariol e da Coca-Cola, eu fui supervisor aqui também, depois fui supervisor de venda da Brasal Refrigerantes. Então, o que acontece? O que que eu percebia, Fernando? Que nos nossos clientes, quem eram os mais bem estruturados, por exemplo, distribuidora de bebida, o cara comprava muito da gente, margem muito baixa. Qualquer Ganhava coisa no volume? ganhava no volume, no giro. Só que é o seguinte, é muito trabalho, muito capital, pouco retorno, e eu falei, eu não tenho dinheiro para empreender. Tá, supermercado, não tinha, mini mercado não tinha condições. E eu fui vendo, eu falei, cara, e minha família veio de alimentação. Minha mãe tinha restaurante, meu tio tinha restaurante. Falei, cara, eu vou montar restaurante. Por quê? Eu via que o pessoal do restaurante, eu atendia aqui na Asa Sul, todos eles já estavam um pouco mais confortável e que o capital maior é de montar o restaurante. O capital de giro é menor. Por quê? Porque a liquidez é diária, não se vende pré-datado. Naquela época, então, era 15% do faturamento era do cartão, 85% 5% era dinheiro. Então, no máximo, você tinha o cartão D mais 30 que não tinha esse processo de adiantar, né, fazer adiantamento. Falei, não, mas então, qual que era o capital? Por exemplo, um restaurante hoje, do modelo do meu que tem lá, um faturamento, vamos supor, acima de 100 mil reais, eu tenho que ter um capital líquido de 20 mil reais, Faturamento mensal. faturamento mensal. Então, por exemplo, para um restaurante que fatura 100 mil reais por mês hoje, no modelo meu, eu só preciso de um capital de 20 mil reais em caixa. Porque é recorrente, que eu vendi hoje, eu recebo hoje. Hoje, Mesmo no ticket, no cartão, aí, você. aí, por exemplo, porque hoje mudou muito, por exemplo, se eu passar no cartão de crédito,
Por exemplo, hoje o cartão de crédito, para mim receber no outro dia, está 3,4%. Tá 1,89 mais um e alguma coisa para receber no outro dia. No passado, até 2018, eu só esperava no vencimento. Depois que mudou, a gente agora, da pandemia, está antecipando. Então, eu falei, cara, eu vou montar um restaurante. Só que eu não tinha dinheiro. Sabe o que eu fazia? Eu pescava no OLX, restaurante à venda. E eu fazia o cálculo. Cansei de fazer, vou te falar. Chegava no restaurante, eu lembro que eu cheguei no restaurante uma vez, de uma mulher que era conhecida. Falei, quanto você quer no restaurante? Ela falou assim, eu quero 150 mil no restaurante. Eu falei, quanto que ele dá de lucro? Aí ela, lembro na época, ela falou assim, ó, ele dá 10 mil reais de lucro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu só tenho esse carro para te dar de entrada aqui, no meu carro naquela época valia 13 mil, vou te dar ele 13 mil de entrada, e durante 20 meses você vai pegar os 10 mil de lucro, depois ele é meu. Vou pagar parcelado. Eu queria pagar com o próprio restaurante. Ela falou, não, ninguém faz isso. Sim. Isso é uma proposta de bêbado para delegado. Bêbado chega na delegacia e faz essa proposta. E eu fiz várias vezes. E ninguém nunca aceitou. Normal, mas eu O acreditava. não você já tinha, Já né? tinha. E eu ia lá. Foi até que um dia teve essa oportunidade. Só que antes disso, eu fui trabalhar em outras empresas, porque não deu certo, né? Aí o que acontece? Tava na Skin Carioca. Eu falei, cara, eu tenho que ganhar mais, tem que ganhar mais, tem que ganhar mais, tem que fazer faculdade. Eu fui fazer minha faculdade depois, quando eu já estava na Skin Carioca. Aí eu fui fazer a faculdade que eu queria entrar. Assim que eu terminei meu curso, eu consegui um emprego na multinacional Amanco, American, de vendedor, que ganhava, por exemplo, assim, Você fez faculdade de quê? de gestão comercial. Por exemplo, na multinacional, a graduação em si, ela não era o fator determinante, mas sem ela você não era contratado. O que eu observei quando eu entrei? Que a mão de obra de uma empresa, ela é um ativo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 funcionários com a qualificação barata, com salário, vamos supor, de 2 mil reais, na Bolsa de Valores, esse funcionário também ele é quantificado, né? Existe um valor nele. Mas se eu tenho 10 funcionários que ganham 20 mil reais por causa da sua qualificação, o ativo da empresa aumenta, automaticamente as ações também aumentam. Então a multinacional pagava bem, não só porque ela tinha uma boa política social ali, né, de empresa, mas é porque ela se valoriza mais quando ela paga mais. Eu não sabia que era assim. E assim que eu entrei, terminei a faculdade, entrei na Manco, fui ganhar 4 vezes mais. Qualidade de vida e, nossa, muito bom. E detalhe, enquanto de bebida eu tinha que atender 40 clientes, eu cheguei lá e falei, quantos clientes tem que atender? Aí os supervisores assim, como assim? Eu falei, não, atenda 50 clientes de moto. Ele falou, não, aqui se você atender 4 por dia no carro que a peixe dá, é bom. Eu falei, 4? Só? Vai Só? ser mamão com Eu açúcar falei, pra mim. não, mamão com açúcar. E aí o que acontece? Aí eu falo dos meus cases de sucesso. Quando eu assumi aqui, o vendedor que estava saindo da área, ele estava. O segmento era para atender o segmento de varejista, segmentação varejista. O que era? Material de construção, home center. Só que a carteira, naquela época, tinha que vender no mínimo 300 mil reais o vendedor para que ele se pagasse no padrão da empresa. O vendedor que trabalhava na época, ele não tinha um faturamento de 300 mil reais no varejo, porque a Tigre ela é líder de mercado. E eles estavam tentando introduzir a Manco na nova modalidade, novas empresas. E esse vendedor já estava acomodado. Por quê? O segmento era assim. E ele falou, vou pegar esses caras de bebida. Por isso que os caras de bebida ele é muito bem requisitado no mercado. Até hoje, você pegar no segmento de bancos, de venda, a gente chamava de garrafeiro. Pega os garrafeiros, os caras viram. Muito bem treinado, muita pressão, muito relatório gerencial, muito planejamento, muita Sabe bater estratégia. meta, né? Sabe bater meta, os caras é fissurado. E aí, Fernando, o que acontece? Eu fui, caí para dentro. E eu falei assim, fiz uma semana de rota, eu falei assim, me dê 30 dias, você pode tirar. Aí o que acontece? Para sustentar a carteira, eles deram os atacados para ele. Usar distribuidor atacadista aqui. Só para sustentar, porque era introdução em Brasília. E com isso também ele tinha um atacado em Goiânia. Ele atendia o atacado em Goiânia, atendia aqui a Mundial Atacadista, a Objetivo, e alguns mercados, como o Demarcal Home Center, a que fechou aqui no centro, aqui no CIS, esqueci o nome daquela. Sinfel? Sinfel. Só que acontece, ele tinha que ter um pouco de segmento do atacado para cobrir a carteira, para justificar a gerência que ele podia pagar esse vendedor em Brasília, que era sustentável pagar. Mas era uma estratégia da gerência, não era uma política da empresa. Sim. Mas para introduzir o mercado em Brasília, eles foram feito isso. Eu, com uma semana que eu fiz rota aqui, eu falei o seguinte, eu pode tirar os atacados que eu vou bater a meta sem. Como? Falei, pode tirar. Não, Rafael, eu vou esperar. Vou esperar pelo menos 2 meses. Aí tá bom. O que eu fiz? Aí ele falou assim, ó, lembro como se fosse hoje, o gerente na época era o Carmona. Isso foi no ano 2010, 15 anos atrás. Ele falou, Rafael,
Você não precisa ir nas grandes redes, que nós tentamos entrar com o vendedor, com o supervisor, e eu, o gerente, não conseguimos entrar. Ele falou assim, ó, você não precisa ir na Coqueiro, do Júlio, nós não conseguimos entrar na Coqueiro, não precisa ir na Castelo Forte, que é do Geraldo, do Fernando, do Márcio, lá os irmãos, Vicente. Você não precisa entrar na KSA. E foi falando as empresas, não adianta, nós já fomos, não vai entrar. Falei, então tá bom. Eu comecei a focar os pequenos. Fui de pequeno, pequenininho, porque os caras compravam muito. E aí, de repente, fui enchendo a carteira. Com 60 dias, ele falou, Rafael, já tem 300 mil. Aí já tirou os atacados. E não fui nos grandes. Falei, cara, agora eu preciso entrar nesses grandes. Só que o gerente falou pra mim não entrar. Falei, vou começar pros mais fáceis. Ele falou que pra você não entrar porque ele achava que não tinha Não, não jeito. tinha Não jeito, é porque cara. ele não queria, porque Não, ele não, porque eu achava não que não queria. tinha. Ele falou assim, o que os caras querem a gente não vai dar, a gente não consegue. Hum. E estão muito firmes com a Tigre. E eu fui comendo pela beirada. Com 3 meses, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a visitar o grupo da rede sem visitar a sede. A Coqueiro, naquela época, tinha 13 lojas. E eu nunca visitei a sede. Eu visitava os vendedores. Nunca visitei gerente de compra. O que eu fiz? Primeira loja que eu fiz, fui na capital, na época, que agora é Castelo Forte, que era o Geraldo. Conheci a compradora, fiz uma proposta para ela. Ela me apresentou para o dono. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de vendas aqui. E aí pedi uma meta para a gerência. Eles me deram a meta. Eu propus o dobro para eles e com o vendedor mais um pouco, para mim bater a meta folgado, né? Por exemplo, assim, a gente tinha que comprar 10 mil por mês, comprar 10 mil por mês com a gerência. Com a segmento de compra, a gente tinha que comprar 15 por mês. E os vendedores tinham que vender 30 para calcular. Então eu tinha uma margem, né? E aí eu fui fazendo, só que sem usar a verba da gerência. E eu comecei, o que eu fiz? Peguei tudo que eu tinha no meu preço médio, mais o bônus do marketing, e paguei uma campanha de vendas por 90 dias. E premiei os vendedores e treinamento técnico sobre a empresa, né? Da tubulação com os Produto. profissionais técnicos. O que eu fiz? E aí eu premiei televisão, home, esses prêmios. E fiz várias fotos. Várias fotos. Depois disso eu saí nas lojas, assediando os vendedores. Falei, ó, seu patrão não quer comprar a Manco, qual que é os vendedores que vende a Manco? O E que eles estão fui. ganhando aqui, E ó? o que os caras Você estão está ganhando? perdendo essa Quem é que oportunidade. faz isso? Por quê? Garrafa faz isso. E o segmento de construção não fazia isso. A empresa de garrafa inseriu isso na gente. E tudo bem. Aí que Esse foi o pulo do gato, esse foi o premiar pulo do os gato. vendedores. De repente, Júlio da Coqueiro me liga, com 13 lojas. Você que é o vendedor da Manco? Sou. Vem cá me visitar. Você está visitando minhas lojas, mas não me visita? Falei, tô indo aí. Aí ele chegou e falou assim, naquela época eu vendia 360 mil reais para a Manco no varejo, lojas pequenas, não tinha nenhum grande. Naquela época, 2010. Ele falou assim, quanto está seu tubo de 100? Tubo de 100 de esgoto, Uhum. que a gente chama de boi de piranha, que é o carro de entrada. O de 100 e o de 25, que é o que mais usa de água, né? E aí eu dei um valor na época para ele, e ele falou assim, se você fizer tanto, eu compro 100 mil reais por mês. Eu falei, poxa, 33% do que eu vendo, 30% do que eu vendo. E eu tinha mais para fazer o preço que ele queria. Eu falei, não faço. Ele falou, não, mas liga pro seu gerente. Eu falei, você resolve comigo. Liga pro seu coordenador. Eu falei, não. Porque ele ia queimar, ele ia colocar na publicidade na televisão, no tabloide. E eu falei assim, o que adianta eu vender para você 100 mil, sendo que eu vou perder os outros meus clientes que me compram? Ele falou assim, mas você não está interessado com a comissão? Eu falei, tô. Eu falei, mas eu tenho... na época eu falei assim para ele, ó, mentira, de vendedor. Não, mas eu tenho os outros clientes que me compram 800 mil por mês. Eu falei, você acha que eu vou ficar queimando 800 mil por causa de 100 mil? E eu vendi os 300, né? Falei assim para ele. Ele, mas você não quer? Eu falei, não, não quero, cara, eu vou perder. E detalhe, amanhã você para de comprar de mim e os meus Eu perdi clientes, os perdi os outros. outros clientes, não quero. E a gente foi negociando, ele insistindo para ligar para a gerência, eu nada. E vai. Resumindo, ele chegou, pediu proposta, e detalhe, ele falou que tinha um potencial de venda de 300 mil de compra na época. Tô falando números aqui, mas não tem problema não. Na época ele falou, Rafael, eu compro da TIC 300 mil reais para minhas lojas. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um preço, você me der 50% do mercado da Tigre aqui dentro. Nosso produto tem qualidade, eu vou treinar os seus vendedores, eu vou treinar os encanadores, vou pagar isso, eu vou pagar a publicidade na sua camiseta, eu vou bancar os uniformes que a gente tinha o hábito de fazer, as fachadas, vou colocar minha logo, você vai reformar as fachadas. Isso o marketing dava, né? Mas eu quero 50% do seu mercado. Fiz uma proposta para ele. E eu tinha preço, por exemplo, se o tubo era 30,
Eu vendia, fiz a 27, mas eu podia chegar a 24 na minha mão. Eu só cheguei só até 27 para ele. Eu tinha R$ 3 de margem, era mais ou menos isso. Só que se eu fosse pro gerente, eu tinha mais que o gerente, né? E ele falou, tá fechado. Eu falei, tá bom. Aí mandei pro gerente o cadastro. Ele falou, tu cadastrou a coqueira? Eu falei, cadastrei. O que você fez? Eu falei, não, eu fiz proposta para ele. Que preço você chegou? Eu falei, R$ 24. Ele, sério? Só que eu tinha chegado a 27. Eu tinha 3 de mais, que eu queria negociar por fora. Você vai precisar de mim? Eu falei, eu vou precisar de dinheiro seu. Mas agora não. Daqui a pouco eu vou precisar do seu e da sua verba. Beleza. Sentei com a compradora, ela mandou a proposta de venda, ela mandou. E detalhe, sabe quanto que ele estava esperando eu vender para ele? 10 mil por mês. Falou, não, se vender 10 mil por mês, naquela introdução é o seguinte: qualquer cara, você vender 10 mil por mês, que era 30 mil no trimestre, já estava valendo. E eu fechei 150 mil. Quando ele manda o pedido para mim, ele manda o pedido de 60 mil, eu devolvi. Tá errado. Não quero. Qual que é o nosso acordo? 150. Poxa, Rafael, mas é muito. Falei, você não falou que vende 300? É, mas eu menti. Falei, o problema é seu. Ele não mentiu, não. Era verdade. Se você falou que era 300, eu formalizei lá na Você indústria. estava achando que só você estava negociando, né? Mas ele também estava ali Tava. fazendo já Só que a ele conta vendia dele. mesmo. Ele vendia 200 e poucos mil reais. Só que eu falei assim, eu já formalizei sua proposta de 150 mil. O preço que eu te dei é 150. Rapaz, eu não tinha formalizado nada, era só comigo. Resumindo, entrando no cara, começamos a crescer com isso. Eu fui para Castela, aí todo mundo foi abrindo as portas. Depois que você entra nenhum, aí fui fazendo Todo mundo campanha, quer, né? mesma estratégia. Quando deu com 6 meses, nós tivemos que contratar outro vendedor. Dividiu a carteira, que já estava com 800 mil. Com mais 6 meses, contratou outro vendedor, já estava 1 milhão e pouco. E aí foi crescendo. Aí fui fazendo os meus próprios negócios, ela me deu liberdade. A Manco te deve muito, hein? Me Então. deve muito, deve. Não, o mercado de Brasília, a Manco, quem inseriu fui eu. Pode perguntar aos gerentes, quem inseriu, quem trouxe a Manco para Brasília foi eu. E você acha que o diploma te colocou em outro patamar financeiro? Me colocou. O que acontece? Se eu não tivesse a capacitação pedagógica, as portas não teriam se abrido para conhecer a capacitação técnica, pessoal. Faz sentido. Não é o fator de sucesso, Por isso mas que a é a pessoa, chave que abre portas. a pessoa não pode se acomodar, né? Não Tem que pode. procurar uma E uma das, qualificação. e uma das coisas que você me perguntou, se tivesse que dar conselho hoje, adiantando um pouco, eu teria me capacitado antes e mais, não para os meus 25, mas para hoje, aos 43. Eu me formei na UNEB com 24 anos. E aquilo me colocou em outro patamar, assim, de salário, né? Sim. Então, que mudou a minha vida, Eu assim, comecei de a ganhar 4 conseguir. vezes mais depois Pois que eu é, peguei o diploma. foi mais ou menos isso aí comigo também. É. Só que eu tinha 24 anos, consegui aproveitar e, com consciência, conquistar outras coisas, né, por conta disso. Mas voltando para o restaurante, chegou uma hora que alguém aceitou sua proposta. Aí o que Aceitou seu acontece? carro Aí e dividiu. isso, aí nesse período, tava na manca, que eu falei, cara, minha esposa ela trabalhou em posto de gasolina, né, no período, para ajudar na casa, né? Depois que o nosso filho fez 2, 3 anos, ela foi trabalhar. Não tinha outra opção, já tava bom para ir para escola, ficar com a minha mãe pela manhã, depois para escola. Ela trabalhou um tempo em posto de gasolina, até ganhar neném. Inclusive o nosso filho do meio, o Matheus, até hoje sente cheiro de gasolina e acha bom, porque no ventre ali ele foi. E eu queria muito empreender, mesmo na Manco, queria empreender. E a Manco me dava mais flexibilidade. Eu fazia meus planejamentos, sexta-feira era só para relatório gerencial, planejamento. E aí eu comecei a capitalizar mais, um pouco mais de dinheiro. E aí meu primo tinha comprado o restaurante que é meu hoje. O Diego tinha comprado esse restaurante. E ele falou, Rafael, eu estou comprando uma empresa de tabaco, distribuição de tabaco em Brasília, Souza Paiol. E eu quero passar o restaurante adiante. E eu fui para lá para ajudar ele. Quando eu vi a administração dele, eu falei, Diego, não vende não, seu restaurante é bom. Você é meu primo, mas não compensa não. Coloquei minha esposa para ficar dentro do restaurante dele e ele ganhava um percentual de lucro. E naquela época, só para você ter ideia, até 2017, 18, o lucro líquido anual do meu restaurante era 33%. Lucro líquido Ó, um anual. Era bom muito lucro, bom. Hoje, muito hoje bom. eu não consigo isso. Então minha esposa foi tocando lá, a parte operacional, e eu ficava na parte contábil de compras. E ele foi empreender o negócio dele. Esse meu primo quase igual irmão, né? E ele foi empreender o novo negócio dele. Então todo mês eu repassava o dele e tirava o meu percentual. E eu não deixei ele vender para mim mesmo, porque era um bom negócio. Eu não queria que ele abrisse mão. Naquela época o negócio estava muito bom. Depois de um tempo, Não é todo mundo que tem essa mentalidade, né? eu falei, cara, É não porque ele é seu compensa. primo irmão. É primo irmão. Eu podia Hum. comprar dele e falei, cara, para que você vai abrir mão dessa renda? Você não está precisando desse capital. Ele já tinha conseguido comprar a empresa sem depender do capital de venda do restaurante. Naquela época ele pediu R$ 100 mil. Há 16 anos atrás.
Era um bom dinheiro. Bom dinheiro, há 16 anos atrás. E um restaurante muito pequeno. O restaurante não tinha estrutura, tinha caixa. Então ele valia pelo caixa. Quando foi um ano depois, aí o que acontece? Eu não quis comprar, eu tinha dinheiro para comprar. Aí, como eu tava ganhando um pouco melhor, cara, eu vou formar minha casa. Fui construir minha casa, fui fazer o que tinha que ser feito, troquei de carro. Gastar o dinheiro do trabalhador, que até então você só juntava, né? Merecido, Era né? muito escasso, Dá, né? tem um Então, pouco mais de conforto. e ter um pouco mais de conforto. E aí fui conhecer praia, não conhecia praia. Fui conhecer praia depois de 2010, né? Porque minha família do Centro-Oeste aqui é fazenda, então não tinha esse Aham. negócio de praia. Fui fazer minhas viagens, fui para o Sul para conhecer o Beto Carreiro, fui gastar um pouco de dinheiro, sabe? E o que acontece? Só que aí um ano depois, ele chegou para mim, Rafael, tem que vender o restaurante mesmo. Porque agora eu vou injetar capital, quero crescer. Eu falei, rapaz, eu não tinha dinheiro para comprar, eu já tinha gastado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você ainda quer os mesmos 100 mil, né? Eu fui num primeiro, eu peguei 50 mil emprestado, dei para ele de entrada, e os outros 50 eu dei o prazo. Aí o que acontece? Eu comprei a empresa e assumi todas as responsabilidades trabalhistas. Então, os acertos, os encargos ficou comigo. Então, eu fiz o abatimento e virou um saldo para ele dos 20 e poucos mil. Se ele fosse acertar com todo mundo, ele gastava 20 e poucos mil reais e tinha mais os 20. Então, eu pedi o prazo, paguei em um ano. Só que em um ano, só para você ver como é que era, eu paguei os 100 mil reais. Tanto que eu peguei do meu primo, pagando juro naquela época, acho que era 3%, e paguei os 50 mil de acerto de funcionário e o dele. Então, se você colocar a média de 8 mil líquido, ele se pagou. Eu tirava só o salário da minha esposa, porque ela trabalhava, era como se fosse qualquer empregado, tinha que tirar o salário. Porque eu também tinha minha fonte de renda, eu trabalhava na Manco, né? Aí depois foi crescer. E comprei o restaurante. E Esse foi, começamos assim, isso foi que ano? há 16 anos atrás. Já tem Já tem 16 anos. o Gostinho Goiano já tem 16 anos que você comprou. Que eu E como é comprei. que foi na pandemia? Rapaz, na pandemia foi o caos. Aí eu já tinha mudado de lugar. E o que aconteceu? Eu comprei dele, um ano depois eu aluguei a loja do lado, dobrei de tamanho. Quando eu comprei dele, tinha 24 lugares. Depois eu dobrei de tamanho e fui para 48 lugares. Só que no auge desse restaurante com 48 lugares, eu vendia 350 refeições dia. Bastante 48 coisa. lugares. Muito. Hoje eu não vendo na minha realidade hoje. Aí eu queria crescer mais, antes da pandemia. Aluguei uma casa, fiz um galpão lá de 200 metros só de salão, coloquei 130 cadeiras. Eu saí de 50 cadeiras para 130. E aluguei. E comecei. Aí coloquei churrasco na brasa, coloquei mais moderno. E comecei a investir lá na época, eu investi 200 e poucos mil reais. Só para mudar meu restaurante de lugar. E mudei o restaurante de lugar e começou. Só que não foi mais o retorno mais o mesmo. Foi na época após a recessão da Dilma, começou a cair nossa rentabilidade. Falei, não, mas vai crescer. E eu tive algo interessante. Quando o restaurante era mais simples, igual você conhece lá agora, naquela simplicidade, eu tinha um público fiel. Quando eu fiz o outro, eu fiz ele mais nobre. E por ser mais nobre, a pessoa mais simples se sentiu constrangida em entrar num lugar um pouco mais nobre. Isso acontece. Ela acha que não pode mais pagar aquela comida. Que não é para ele o Aham. ambiente. E o valor da comida era o mesmo. E- Interessante isso. Interessante. E a estrutura minha era mais barata, porque eu peguei uma casa residencial e fiz um galpão. O outro era aquelas lojinhas pequenininhas e usava calçada pública, pagava taxa de ocupação pública. Só que pessoas simples, cara, não vou entrar nesse lugar, deve ser muito caro. E até os meus próprios clientes, não, que tá muito chique. Falei, mas aquilo é o mesmo. Em compensação, eu ganhei outros clientes. Servidores públicos da Policlínica, do HPAP, alguns bombeiros, policiais. E falou, que é um pouco mais confortável. Lá tinha ar-condicionado. Uhum. Só que assim, se tornou menos rentável quando eu aumentei e coloquei mais nobre. E veio a pandemia. Aí veio a pandemia, meu amigo. Tivemos que fechar. Só que eu já tinha comprado, já tinha aberto a Brasil Novidade nesse inteirinho. Fechei, mandei todo mundo embora, fiz acerto com todo mundo. Na época eu peguei um carro, porque acontece até então, até 2018, antes da pandemia, a pandemia foi 2020, né? 2020. Até 2018, o meu restaurante sempre tinha caixa dele, que era dele. Por exemplo, assim, acerto de funcionário, 13º, férias. Então, todo mês eu tirava um dozeavo de férias, um dozeavo de 13º, um dozeavo de FGTS. Normal, porque toda empresa correta tem que tirar, né? Depois de 2018, eu já não tinha o capital todo. Eu lembro que eu fazia o acerto, eu precisava de uns 40 mil para mandar todo mundo embora. E aí eu não tinha o dinheiro todo. Eu vendi um carro, 30 e poucos mil reais, e o resto eu complementei, porque eu não tinha já mais o capital todo, porque eu não ia mandar ninguém imaginava mandar todo mundo embora. Sim, você não sabia quanto tempo aquilo ia durar, né? É.
Mas até 2018 eu tinha. Se eu precisasse mandar todo mundo embora, o capital estava lá. Aí vendi o carro, deu baixa. Com 15 dias foi liberando. Aí foi liberando, eu voltei. Eu tinha 9 funcionários. Mas você mudou de lugar quando fechou na Não, pandemia? Não, não. você Ainda reabriu no era um mesmo local lugar. grande, no mesmo lugar. Aí eu fiquei lá, voltei com 2 funcionários, vendendo 20% do que eu vendia, 15% do que eu vendia. E aí, compensação, eu tinha o outro pilar, que era o segmento de eletrônica, distribuidor de eletrônica. Aí o eletrônico deu boom. Nós vamos falar sobre ele. É. E o que faz o cliente voltar no restaurante lá no self-service? O que acontece? É o sabor, É, o tempero ou o é. preço? Não, o que acontece? Eu acredito muito, depende do seu público, né? Para mim, assim, aonde eu estou inserido, o meu foco é o público do comércio, cotidiano. É E o eu, pessoal que trabalha ali é no o que trabalha entorno. lá. E atender eles é mais difícil do que atender o público sazonal. Porque, por exemplo, eu tenho no meu cardápio lá, naquela época era de segunda a sábado, né? Então eu tinha, por exemplo, segunda-feira eu tinha lasanha com mais panqueca, na quarta-feira era peixe e tal, outra feira era feijoada, outra feira era carne de porco. Então você tem um cardápio de algumas coisas que vai mudando. Justamente porque o cara tem que comer todos os dias. E por comer todos os dias, ele se enjoa mais da comida, ainda que seja. Sim, A gente só não enjoa da comida de casa. sim. A gente enjoa de fazer, né? Trabalheira. Então, o que acontece? É um desafio muito grande você ter um cliente recorrente. Um sazonal, não. Por exemplo, um dia eu vou no Coco Bambu, vou lá o quê? Uma vez no mês? Uma vez a cada 2 meses? Então, esse cliente, ele vai, ele paga pelo ambiente, pela qualidade, e ele paga uma vez mais caro. Então, o meu público recorrente, o meu precificação hoje, infelizmente, eu tenho que precificar o meu ticket médio de acordo com o ticket médio da região. Porque eu não vou, você não vai lá sair daqui para S- almoçar lá. Não. Então, qual é E o se você subir muito, for mais caro, o cara vai no outro. e detalhe, aí no máximo, se eu subir muito, eu vou focar em quem? Na categoria patronal, nos patrões. Porque eles não têm ticket médio, ele come onde ele quer. Uhum, E ele, de acordo com a mesquinhez dele, o bolso ele come, né? uhum. Mas o funcionário não. Por exemplo, se você tem uma loja lá, a Poliela tem 15 funcionários. Aí é onde a escola da vida não, a escola da Ambev e na faculdade eu aprendi, pesquisa de mercado. Aí eu vou abrir o restaurante. O que define o preço da minha comida? O mercado. Qual o público? Então eu ia lá, por exemplo, É o vale-refeição o que Vale ela Refeição. recebe. Isso mesmo. Por exemplo, hoje eu vou lá na Poliela, tem quantos funcionários? 15 funcionários. Qual o Vale Refeição? R$ 25. Na Luarte, R$ 20. Banco Brasil, X reais. Caixa Econômica, X reais. Então eu pegava uma média e como é na comida, como é que funciona hoje? O meu ticket de refeição tem que ser o dobro do quilo do valor da média que o cliente ganha. Por exemplo, aqui, se você tem um ticket de refeição de R$ 30, meu quilo da comida tem que ser 60. 60. Porque em média, Faz 500 sentido, gramas. é. 500 Eu gramas de como isso comida. aí, 400, 500 E eu também, gramas. média de 500. Tem, que oscila? Tem, mas tem as mulheres que comem 200. Porque ele vai dar conta de pagar. O cara come muito, cara, eu vou desembolsar 10 do bolso. Qualquer lugar. Então, quem dita aí é o preço de mercado. Legal. E como é que você faz para abrir um restaurante assim? Você pegou um restaurante já Já montado, montado. né? Qual é o erro, na sua opinião, qual é o erro número um para quem quer abrir um restaurante? Erro número um é ele querer vender comida barata. Porque não se paga. Não se paga porque a gente tem perca muito de produto. E tem que vender o preço justo. Um valor justo. A comida que sobra do dia joga fora. Joga tudo fora. Sabe o que eu aproveito? Hum. Carne assada. Eu desfio e faço farofa. Só. Tem algum restaurante para aproveitar? Tem, mas nós não aproveitamos. Por quê? Em casa é diferente do restaurante. Porque o restaurante você coloca ele exposto numa temperatura muito alta. Hum. Aquela temperatura muito alta, ela vai tirando os nutrientes. Então é diferente que você cozinhar, por exemplo, assim, ó. Em casa você pega uma cenoura, você pega um chuchu, você cozinha aqui agora. Esfriou, você guarda na geladeira, amanhã você esquenta mais tarde para jantar normal. O restaurante você cozinha ele, por exemplo, abre 11 horas, 10, 10 e pouquinho, tá tudo cozido. Você coloca lá, ele vai ficar exposto ao vento e à temperatura muito alta, degradando ali os nutrientes dele por 4 horas. Ainda que você faz reposição, tá lá. Uhum. Então ele não vai ter o mesmo nutriente, o mesmo vigor para você aproveitar ele para outro dia, não tem como. E você promete lá no Gostinho Goiano o melhor sabor da comida goiana. Quem é que tá por trás disso? Quem é por trás do tempero lá na sua cozinha? A minha mãe, Dona As- Silza, 62 anos de idade, filho de cozinheiros,
Minha avó teve restaurante, as tias dela tinham restaurante, todo mundo. Minha mãe começou a cozinhar na fazenda. Meu avô foi um fazendeiro na época bem-sucedido, ela cozinhava pequena. Então, a comida tipicamente goiana, só pra você ter ideia. É uma Minha- comida boa, eu gosto de comida Muito boa. goiana. Minha mãe, o alho tem que ser massado. Não sei na sua casa, minha mãe não compra alho pronto. Sabe aqueles alhos de sabe? Sim. Não existe isso no interior. Não, lá E, em casa também eu compro alho e e você descasco. descasca e massa. É, Por exemplo, qual que é a prática de uma vida de restaurante de alto giro? Você compra o alho descascado pra ganhar tempo. para ganhar tempo. Minha mãe já não gosta. Só que a gente não tem como, tem que comprar. Beleza. O que que os restaurantes fazem, ou as indústrias de alimento? Eles batem o alho no liquidificador, congela e vai tirando porções para ganhar tempo. Minha mãe não faz isso de jeito nenhum. Porque o alho amassado na hora Tem um tem sabor outro sabor diferente. diferente. Então, minha mãe, se ela chegar no. Lá é eu, minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. Três restaurantes da família, né? Cada um tem um restaurante. E agora minha irmã vendeu dela. Abriu mão do restaurante, o marido dela mexe com fazenda. Se minha mãe chegar em qualquer cozinha nossa, ou sentar hoje, se ela provar o arroz ou o feijão, ela fala assim: hoje seu cozinheiro bateu o alho, ele não amassou. E você vai perguntar, ele é verdade, eu fiquei com preguiça, eu bati o alho. E É aí ela impressionante como a é pessoa conhece, né, impressionante. cara? Então eles passam pelo treinamento da minha mãe, padrão Dona Silza, família goiana, nascido na roça. E detalhe, alho refogado, Eu, eu, queimadinho. eu almocei lá no seu restaurante. Cara, é muito gostosa a comida. E tem uma variedade boa, né? Tem muita variedade. Você Apesar de podia ser abrir um aqui pequeno, no Centro Comercial ô Sul, pra rapaz. gente poder almoçar. Ó, hoje está propício pela disponibilidade. Mas é uma das coisas do assunto mesmo também é política administrativa para os comerciantes. Tinha que mudar muita coisa para poder fomentar. O O que que tinha que mudar, na sua opinião? que acontece? Pós-pandemia, ó, no passado comer em marmita era pejorativo. As pessoas tinham vergonha de comer em marmita. A gente não sai aqui do escritório agora, vamos ali comer. Vamos pedir a marmita. Não, isso é coisa de pobre. Poxa, eu estou trabalhando em empresa, eu trabalho no ar-condicionado, gravata, tinha um tipo de refeição, eu não vou comer marmita. Hoje não. Todo mundo leva, todo Hoje mundo quer todo mundo levar. traz de casa. É. Não é mais depreciativo. E que com isso, Pelo automaticamente as pessoas contrário, essa pessoa é uma pessoa saudável. Ela mais traz uma comida. cuidadosa. É. Então, o que acontece? E com isso, querendo ou não, afetou o segmento de alimentação. Então, assim, o que que eu vejo? As pessoas tiveram que trabalhar de forma online, né, dentro de casa, home office, e elas ainda não voltaram, se adaptaram muito com essa realidade. Então, o comércio local, diurno principalmente, ele ficou muito prejudicado com essa nova cultura. Bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências. Tá triste, o cara não tiver lugar estratégico porque as pessoas não estão. Aprenderam a levar e também não estão na E rua. o home office também, né? E o home Porque office. tem muitas empresas que a pessoa não tá todo dia na empresa. Isso. Então ela almoça em casa. Então, assim, eu como empresário, o que que eu penso? Que inclusive o Estado de São Paulo, o Tarcísio começou a fazer. Incentivar para fomentar as empresas a voltar a trabalhar presencial. E é uma questão social. Ah, mas o faturamento das empresas online cresceu. Se for pegar faturamento, então o Estado continua arrecadando. Saiu do mercado local de rua e passou para o mercado virtual. O Estado está ganhando. Mesmo jeito, a Sim. arrecadação não muda. Porém, o que que eu penso que gasta na política social? Depreciação, desvalorização dos imóveis abandonados, marginalização na rua, Criminalidade. criminalidade aumenta porque não tem comércio aberto. Outra coisa, no caso, que eu falo de fomentar, as doenças emocionais, psicológicas aumentaram. Então, o Estado vai ter mais prejuízo com medicação, com remédio, com os hospitais, porque não se ouve tanto falar em ansiedade, depressão depois do isolamento. E Sim. a Bíblia, ela é categórica. A Bíblia fala em Provérbios, Salomão, aquele que se isola procura a própria ruína. Isolamento não é. Se você olhar o termo falando de quarentena, era termo de deserto. Quantos dias, quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 40. anos. Quantos dias o povo ficou caminhando? 40 dias. Jesus foi tentado por 40 dias. Então, esse termo, nós ficamos, por exemplo, 15 dias. Por que que não era quinzena? Ah, ficou uma quarentena de 15 dias na Uhum. pandemia. Quarentena, ela é punitiva. Ela é um deserto. Então, essa restrição de separar a pessoa, Deus é um Deus de comunhão, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as pessoas não têm relacionamento, não conhecem o açougueiro, não conversa, tem aumentado as doenças emocionais. Sim, não convive ali na sua região, não tem com a Não, comunidade, né, à sua volta e tal. ó, hoje nós estamos aqui, mas se você passar o dia todo aqui, você não vai ver o sol. Sim. E você não vai contemplar a grandeza da natureza que revela a glória de Deus.
Nós fomos feitos, a Bíblia diz, quando Deus fala lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, ele não está falando apenas da questão sexual, é social, relacionamento. Porque nós estamos aqui, nós nos sentimos úteis, você me ajuda, eu te ajudo, um cura o Que é outro, uma muita cooperação. colaboração entre todos que faz a cidade prosperar, né? Então o que acontece? Isso não é bom, Sim. não tem feito bem para a sociedade. Então eu acredito muito que os governantes deveriam pensar nessa. E eu sei que se ele pensar na forma de fazer política, ele tem que levar para o lado psicológico. Hoje nós temos estudos que comprovam os efeitos psicológicos na sociedade que não está tendo relacionamento, está ficando trancado em casa. Sim. Os adolescentes que se Até as prendem na... próprias famílias, né? Os primos, os tios quase não se veem Não, mais, porque cada um isolado ali no seu núcleo. e depressão. É. Então, por exemplo, a depressão a gente acredita fora do âmbito psicológico mesmo, assim, da saúde, na linha espiritual, é um dos fatores que pode ver muito é o isolamento mesmo, relacionamento. O homem que se isola, Provérbios fala que ele cava a própria ruína. É ruim para ele. Então, eu acredito que o Estado tem muito que incentivar um lugar como esse aqui. É triste ver. Sim, é triste. Isso Falar aqui assim, as precisa ser empresas. requalificado, né? Trazer outros. E até alguns empresários, por exemplo, lá no Santa Guatinga, sabe o Alameda Shopping? Sei. A Alameda Shopping está precisando fomentar lá. Então, ele tem o custo do aluguel, ok. Mas ele tem que trazer algumas empresas Taguatinga para tem lá. umas ruas que tem muita loja fechada, né? Muita loja fechada. Eu mesmo, outro dia, eu falei com um cara do Alameda, Mas é falei, porque empreender está cada vez mais difícil tá mais com essa difícil. mentalidade aí do governo. Muito, É. muito. Que Imposto em cima de imposto, toda hora aumenta alguma coisa. a insegurança nossa fiscal, jurídica, econômica está muito grande, né? É. Inclusive eu mesmo, eu tenho uma área lá que era para abrir uma empresa, não abri, o CNPJ paralisado, por prefiro esperar um pouco dinheiro, aí eu compro um carro, movimento ali, algo menos arriscado, Sim. né? Aí o que eu falo assim, do Alameda lá? Às vezes o cara tá querendo um aluguel, eu falei, não, faz o seguinte, cara, fomenta esse negócio, a mentalidade empreendedora. Quem tá lá é o administrador, né? Que é o administrador, mas Uhum. ele não é o empreendedor, ele tem que prestar contas, né? Falei, cara, se você chamar umas grandes empresas e falar, cara, vai ter um ano de aluguel grátis. Você paga só condomínio, IPTU, tá bom. E traz umas empresas que tragam o Que público vão trazer pro o público, que shopping vão trazer outras empresas e outras depois. empresas. Então, acho que o Estado e os grandes donos de imóvel também têm que fazer isso. O cara E, fica com o imóvel parado um ano, Fernando. sim. Ah, cara, mas eu não quero alugar pela metade do preço. Cara, aluga. Deixa o Ele cara. não tá fazendo conta, esse cara. O Não tá fazendo preço, cálculo. o dinheiro que ele deixou de ganhar É, ali, se ele fosse a metade do preço, né? facilita a vida dele, que você vai ver que depois seu imóvel vai voltar. Daqui a pouco, quando ele começar a ganhar, ele vai automaticamente. Sim, Só o índice sim. ali E vai do valorizando o IGPM ponto. já vai automaticamente, vai valorizando o E ponto. foi a pandemia que fez você resolver abrir a distribuidora? Eu abri antes, porque não foi na pandemia, não. O que que acontece? Na época o restaurante estava muito bom e eu ia abrir outro restaurante. Tava bom, a margem era boa, pouco capital investido, era mais na montagem, né? E eu já sabia da gestão. Falei, cara, eu tava juntando, tava com dinheiro, falei, vou abrir outro restaurante. E eu conheci um rapaz chamado Osano, que é do segmento de eletrônico, na academia. Tava malhando e os conhecidos lá sabem que eu sou pastor. E aí passava a menininha bonitinha, toda Arrumadinha? coladinha, o corpo definido. Aí o cara gritava, pastor, como é que eu faço? A carne é fraca. Eu falei, ó, a carne é fraca porque o espírito. Eu falei assim, ó, pelo contrário, a carne tá forte, quem tá fraco é o espírito. Porque quem tá ganhando é ela. E aí ele falou alguma coisa de casamento, e esse Osano chegou em mim e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Eu ouvi você falando um negócio, eu não sei o que eu falei, a partir do ensinamento que a gente tem sobre matrimônio. Eu falei, não, estou precisando conversar com você, meu matrimônio não anda muito bom. E eu fiz amizade com ele, fui na casa dele, aí conheci ele, era empresário desse ramo. E nessa amizade eu falei que abriu um restaurante. Ele falou, não, 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 abre no meu ramo, vou te ensinar. E ele me passou os contatos para mim abrir a loja. Aí foi onde eu abri a loja, não abri do restaurante, já era um propósito de Deus, porque quando veio a pandemia, cara, aí fez o reverso. O restaurante foi lá embaixo e a loja, que ainda ela não me dava uma rentabilidade, ela quase se pagava, isso era muito pouco retorno, ela subiu. Disparou. Que aí é onde foi o isolamento, as pessoas começaram a comprar microfone, celular, caixa de som, Esse suporte de tudo, celular, suporte, esses tripé. periféricos, né? Aí compraram aqueles Qual aparelhos, foi o produto que girou lá absurdamente, que te surpreendeu? rapaz, tudo de lapela, os microfonezinhos de lapela, porque todo mundo começou a ouvir vídeo, estudar, fone de ouvido demais, tripé girando demais, E o que que você apostou assim? conversor digital, converter na televisão, porque todo mundo Sim. começou a fazer assinatura Netflix, Uhum. as TVs não eram smart,
Então eles começaram a comprar TV Box. Sabe o que é o TV Box? TV Box é um aparelho que ele pega a sua TV e transforma ela em smart, né? Sim. Só que aí, ela também você consegue fazer a contratação daquelas empresas de canais. Você coloca lá para liberar todos os canais. Isso aí, rapaz, não dava para quem queria. Você podia comprar 100 caixas que não dava conta de vender. Os caras de São Paulo, Belo Horizonte, quem tinha era assim. E aí veio a pandemia, e aí o que acontece? A logística. Eu tinha uma caminhonete, eu comecei a buscar mercadoria, porque as transportadoras não davam conta de entregar. E o que eu fiz também? Durante a pandemia, com Mas você 15... buscava mercadoria onde? Aí o que acontece? Quando foi com 15 dias, eu voltei a atender, como é distribuidora, eu tinha uns clientes que é cadastrado que revende, né? São Paulo, dificuldade, como é que eu faço? Aí os chineses, os importadores, começaram a descentralizar. O que eles fizeram? Ó, os grandes polos é os onde tem porto, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Sul. Então, é onde as importadoras estão com sede. Falou assim, ó, vai ter São Paulo, agora vamos para o centro. Vamos pro centro. Eles pegaram o Centro-Oeste, pegaram a cidade de Malfomento, pegaram Goiânia. E montaram, falou assim, ó, agora eu vou ter um lugar lá. Vocês vão fazer pedido aqui, vocês vão retirar mercadoria. Não tem como entregar, vocês vão retirar. Cada um que se vire. Então, o que eu fiz? Pegar a minha caminhonete, arranquei os bancos dela, era dentro e atrás, e vinha. Ia pra Goiânia e pegava Ia para tudo. Goiânia, chegava lá, o que que fazia? Só vê, não tem almoço grátis, vendo? O pessoal não sabe o que a gente passou. Chegava lá no galpão e chegava as carretas. Quando chegava as carretas, quem é que ia descarregar as carretas? Ah, essa história sua que você já contou aqui hoje, o pessoal não ia acreditar, te vendo hoje assim. Não, Não não acredito que você sabe. fez isso, não acredito que você foi chaveiro, motorista, vendeu Isso. espetinho. Não, não, quem viu É, hoje é, não sabe. é por isso que eu gosto de explorar isso e mostrar pra pessoa que, cara, todo mundo pagou um pedágio. Aí, o que acontece? Na pandemia, eu vendia 25% do que eu vendo hoje. Antes da pandemia, nessa distribuidora. 25% do meu faturamento hoje Uhum. era naquela época. E acontece, aí faltando mercadoria. O cara falou, tem, vai chegar em Goiânia. Chegava duas carretas, ele estava no galpão, aí ficava todos os empresários que eram do segmento, aí vinha cara de todo lado, de Minas, de Goiás, de Brasília, cada um no seu polo mais próximo, eles encaminhavam o polo mais próximo. Chegava lá, não tinha gente para descarregar. Quem é que descarregava? Nós. E nós batia as caixas, e depois você ia separando. Quero essa, o que cabia e saía. Eu ia 3 vezes por semana. E teve algum produto que você apostou e encalhou? Sempre tem. Sempre tem. Como E é que aí, faz pra a gente se vende livrar? abaixo do custo. Vende a R$ 1, a Uhum. R$ 5. Uma das coisas que eu senti dificuldade de sair do segmento nacional para o importado foi isso. Porque no segmento nacional, as indústrias nacionais, por exemplo, assim, se eu compro uma extensão de energia de uma indústria brasileira, ela me dá um preço. Então eu tenho um cronograma de aumento planejado. Ó, todo ano, projeção de aumento. Dependendo do índice, ele vai aumentar. Ele retroage? Não retroage, nunca baixa preço. No máximo, uma ação de mercado. Ó, esse mês tem a promoção. Se você comprar tanto, você vai ganhar 5% bonificado, 10% bonificado. É uma ação de mercado. Importado, não. Porque tem que fazer girar, né? Tem que fazer girar. Importado, não. Importado foi onde eu quebrei a cabeça. Eu paguei 2 anos para aprender o negócio. Frustrado. Por quê? O que eu faço? Chegava lá na importadora, a grande maioria é chinês, libanês. Quanto é essa caneca? Ele fala assim, Rafael, hoje está R$ 10. Por quê? A variação do dólar, frete, tudo. Demanda. Aí eu compro, faço o pedido, manda uma caixa aí com 300 canecas. E mais outra caixa com esse produto. Transportadora ia fazer retirada com 7 dias chegando aqui na loja. Quando faturava e antes de chegar, 2 dias depois, o que acontecia? Abria-se um container de um chinês que acabou de chegar. E o Preço lá cara, embaixo. preço lá embaixo. O chinês que me vendeu, amigo, se quiser hoje, caneca, R$ 8. Eu falei, cara, eu comprei de 10, nem chegou. Ele não importa, é 8. Desse jeito. O que eu tenho que fazer? Quando chega o meu produto, eu tenho que precificar a partir de 8. Porque senão eu fico Mas fora você do compra mercado. mais para fazer um preço médio ou não? Para Compro. compensar? Tem que Porque aí compensar. você compra mais de 8, junta com o de 10, Aí o que fica ali um preço médio acontece? de Só que 9. aí, o que acontece? Nesse segmento, o que vende mais, ele tem dois fatores de fama. O que vende mais, ele é o que repassa o primeiro aumento, mas também o que repassa o primeiro baixa. Quem vende mais. Porque ele gira mais, chegou ao Uhum. aumento, ou o seu está mais caro, fulano está mais baixo. Por quê? Estoque velho. Ah, o seu está mais barato, fulano está mais caro, estoque velho. Então eu demorei a aprender isso, porque eu tive que precificar a partir do mercado, não a partir do preço que eu pago. Então, demorei a aprender. E eu senti muito isso. A gente já está no avançado da hora aqui, Ixi, Rafael. eita.
Vamos avançar porque eu quero falar do Vamos. seu propósito, sua fé e sua família, para a Amém. gente encerrar aqui com chave de ouro. Quando é que você virou essa chave de que o propósito está acima do lucro? Você é um empresário, um empreendedor. Sim. Mas quando que bateu nessa cara, não é só o lucro, Que tem que ter alguma coisa a que mais. acontece? O lucro é sobrevivência, não tem por onde correr. É uma pessoa jurídica que tem que viver. Se não tiver lucro, não existe, né? Então, todo empresário trabalha por lucro? Sim, trabalha por lucro. Porque senão ele nem existe. Mas, por exemplo, a partir de agora, onde já tem num ponto que eu falo assim, eu vou abrir outros negócios, vou abrir outros negócios. Sempre está fomentando, está pesquisando. Mas esse novo dinheiro que eu vou ganhar, esse valor a mais, ele vai servir a qual causa? Só para me dar mais dinheiro? Só para me enriquecer mais? Se for só para isso, eu não quero. Porque automaticamente eu vou dedicar mais tempo. E tempo é vida. Porque se você me der seu relógio de presente, eu vou quantificar ele e falar o seguinte: no mundo natural, falar assim, esse relógio vale R$ 500. Poxa, o Fernando me deu um relógio de R$ 500. Só que no mundo espiritual, ele vai olhar e falar o seguinte: R$ 500 eu divido a hora de trabalho do Fernando. Dependendo do trabalho, o cara é 2 dias de serviço dele. O mundo espiritual fala assim: o Fernando te deu 2 dias da vida dele agora, ele está no seu braço. Então, tempo é vida, não é só dinheiro. Então é vida, é sangue. Então eu olho pelo causa. Vai cumprir, por exemplo, qual é a causa maior que eu tenho hoje? Eu tenho uma causa maior que hoje minha vida não é para ganhar dinheiro. Minha vida é para viver um propósito. Hoje a gente entendeu um propósito e não é só ter uma família e ter filhos, não. É um encargo maior. Qual que é o encargo maior que eu falo assim? Eu tenho que cumprir um propósito. A Bíblia diz que Jesus Qual é esse Cristo, propósito, em objetivamente? Cristo, por exemplo, Jesus, quando ele veio à Terra, ele falou o seguinte: eu sou o filho. Foi a primeira vez que alguém se apresenta diante da religião ou dos homens como filho. Então ele falou assim: ó, eu de mim mesmo eu não posso fazer nada como filho. Tudo que eu faço, não se admira não, porque eu só faço porque vejo o meu pai fazer. O filho não faz nada sem o pai. Então, evangelho não era, em nenhum momento foi criado para ser uma religião. Nada místico, uma religiosidade. Porque o que nós aprendemos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Os mandamentos. Ele é um dos mandamentos de um Deus inquisitorial, que dá leis e você tem que cumprir. E quando Cristo veio, ele falou assim, ó, vocês conheceram o Deus, está lá no Pentateuco. Deus de Abraão, Isaac, Abraão, Moisés, Davi. Por isso tem mandamentos. E todo mundo tem dificuldade com mandamentos. Mas eu quero te apresentar um pai. E o pai, ele não tem mandamentos, ele tem ensinamentos. Aí ele fala, o pai ensina o caminho no que deve andar. E não matar saiu da conotação de mandamento. Ó, Fernando, não matarás. Aí entra na conotação de um pai, ensinamento. Meu filho, não mata não. Não mata não, porque vai dar ruim para você. Isso é uma transição do Velho para o Novo Do Testamento? velho para o novo. Saindo de um mandamento para um ensinamento. Então, se eu me relacionar a Deus como um Deus, ele sempre vai ser inquisitorial, mandando. Mas como um pai, é um ensinamento. O pai ensina o filho que deve andar. Então, quando eu vou para a E o filho igreja, falha de vez em quando. não, o filho vai falhar. Deus ele não espera a nossa perfeição. Ele só espera, não espera a nossa perfeição, ele só espera a nossa perseverança. Tenta, meu filho, se esforça. E a fé, né? Na fé. Então, por exemplo, não matar não é porque agora eu estou indo para a igreja. Porque eu estou na igreja cristã católica, os irmãos católicos, ou igreja Mas ir para a igreja não quer evangélica. dizer nada, porque tem Não, muita gente que vai para a igreja n- e não cumpre nenhum mandamento, vamos nenhum. dizer assim. Mas ele pensa assim: por que você não mata? Não, porque agora eu sou religioso. A minha religiosidade está alta. Se você pegar no mundo kardecista, eles falam que você tem uma elevação da sua capacidade mesmo, Núcleo pessoal, kardecista é um núcleo espírita. espírita. Por exemplo, assim, eles acreditam na sua evolução, né? Então, assim, você é um cara mais evoluído, a sua Sua alma está mais Sua alma preparada. está mais preparada, mais capacitada, você tem uma religiosidade mais apurada. Por isso que você é contido, você não xinga, você não briga. Se for pro crente, eu falo assim, ó, agora eu não bato mais não, não xingo mais não, porque agora eu sou crente, não posso fazer. Então nós temos isso, né? Cristão. Então não matar não era para ser uma doutrina da religião, é ensinamento de família. Então o evangelho era o seguinte: se Cristo sendo filho único passou a ser o primeiro de muitos, ele fala assim: ó, agora eu sou o primeiro de vocês. Se aquele que me receber ganhará o direito de se tornar o filho de Deus. Então, na cristandade mesmo, eu tenho que entender: Jesus Cristo ele veio e quando ele foi fazer a vontade dele, a Bíblia diz que ele teve fome no deserto. E ele falou para o pai: Pai, se for possível, não deixa fazer isso comigo.
Essa é a minha vontade, não é? Mas que todavia faça a vontade do Pai, não a minha. Então ele cumpriu o propósito do Pai. E ele sendo nosso irmão mais velho, ele fala assim, ó, enquanto eu estou na terra, lembra quando ele tinha 13 anos que ele chegou no templo e ele sumiu por 3 dias e Maria e José foi procurar ele e falou assim, meu filho, como é que você faz um negócio desse? Ele falou, você não sabia que convinha eu estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? O que que o filho faz? O filho não trabalha para o pai, cuida dos negócios. Eu tenho 2 filhos, cuida dos meus negócios. Está lá agora, está lá cuidando dos negócios. O filho não trabalha para o pai, ele cuida dos negócios do pai, é continuidade. Então, se Jesus era o filho de Deus e veio na terra e ele cuidou do propósito do pai, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus? O que nós temos que fazer na terra? A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. O céu não é o lugar que eu quero ir, é o lugar que eu quero voltar. E ele fala assim, Rafael, ide pregar o evangelho a toda criatura. Você deve amar o próximo. Então, quando ele estava na terra, ele era o filho que cuidava das coisas do pai, vidas, almas. Ensinar eles a reconhecer Deus como pai, para ter comunhão com o pai. Mas agora eu sou da terra. Eu vou sair da terra e vou voltar para o pai. E na casa do meu pai tem muita morada. E eu vou arrumar um lugarzinho para você lá. Mas agora eu passo a função para você. Agora você também é filho de Deus, porque você creu em mim. Então, se você também é filho, se comporte como filho. E cuide das coisas do pai. E como bom soldado, não fica preso só nas coisas dessa terra, não. Porque um dia você vai voltar para a casa do pai. E você vai prestar conta dos negócios do pai. Não é o quanto você ganhou dinheiro, é o quanto você cuidou das coisas do pai. Ganhar dinheiro tem que ser para ajudar a cuidar do seu propósito. Então, a cuidar da sua casa, dos seus filhos, uma vocação, não só dele ser bem-sucedido na terra, mas vencer esse mundo. E aí você não pode negociar esses Não valores, negocio. em hipótese Tenho alguma. que me esforçar para não negociar. Na sua vida, no seu trabalho, no Tudo. seu negócio. Tenho que lutar e a minha oração é que Deus me dê dinheiro até onde meu coração não vai se corromper. Porque todo homem é corrompível, a gente só não sabe o quanto. Eu posso Só falar do, basta ter oportunidade eu ali. posso falar do político que colocou lá dinheiro na cueca, mas eu nunca me oferecer 10 milhões. Será que o meu coração aguenta 10 milhões? Você acha que o pastor tem que estar na política? Eu acho que ele tem. Existe o pastor que ele. Acho que todo pastor tem que estar envolvido Na política, eu na digo assim, política. se Na candidatar, ser um função, candidato, ser um deputado. eu acho que tem pessoas que têm vocação para estar, né? Mas se ele quer ter uma vida pastoral, aí tem que tomar uma decisão. Ou eu vou ser um cristão que abro mão da minha função eclesiástica, não de pastorar. Por que que acontece? Eu sou mais pastor fora da igreja do que dentro da igreja. Eu sou pastor segunda-feira. Uhum. Eu falo para o irmão, você quer encontrar o pastor? Não vai na igreja. Porque na igreja eu sou oferta, eu sou filho, eu estou É adorando. a palavra, né? É. Agora vamos sentar. Então, por exemplo, a função pastoral hoje nós não Por que pode que você ser. virou pastor? Rapaz, se você perguntar para mim por que que eu virei, você está envolvido no meio, se sente Ou responsável. você não vira, você é. Você só Eu acho passa. eu acho que quem quer ser nunca vai ser. Quem não quer ser, Deus se o torna. Por exemplo, assim, nós estamos aqui, nós estamos na comunidade da Igreja de Deus. Todo mundo é irmão. Tem uma responsabilidade de fazer. Ó, quem é que vai abrir a igreja? Sou eu. Quem é que vai limpar? Sou eu. Daqui a pouco, ô Fernando, nós tem que ensinar o povo um pouco do evangelho. Quem é que vai fazer? Não tem, é nós. Então a função é mais a responsabilidade. É um cargo eclesiástico de uma responsabilidade, né? Então a pessoa ela vai se descobrindo, Deus vai revelando para ela o senso de ajudar a cuidar das pessoas, né? Então assim, então hoje minha vida, Fernando, eu quero muito sim ganhar mais dinheiro, não sou hipócrita, mas tem um preço a se pagar, tu tem um preço. Mas você já negou algum negócio por conta desses valores? Já, Você falou, "Ah, isso aqui eu vários, não vou mexer com isso aqui não, porque isso aqui não vários, vai contra o que eu acredito." vários. Já neguei sociedade com pessoas que são cristãos, mas o cara, por exemplo, ele tinha uma conduta na vida dele que não condiz com o que eu queria fazer a sociedade. Conheço ele, ele é, vamos colocar assim, tem uma vida muito de adultério, sabe? Eu não estou condenando sobre isso, Cada independente um da Bíblia. responde pelos seus atos, né? Mas se o cara não é fiel com a mulher que dorme com ele todo dia, e eu não estou falando com o cara que nunca traiu, eu estou falando com o cara que é deliberado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você Que é ser um modo entregue. de vida da pessoa fazer Nós aquilo, somos né? homens. Estou 43 anos e ainda tenho vigor, né? Mas, por exemplo, eu estou sujeito? Claro que estou sujeito. Passa, tem uma moça bonita, alguma coisa. Mas uma coisa é o Moço da cara. academia. Hoje eu malho em casa para evitar, né? O que acontece? Mas assim, eu não queria porque ele é mesmo. Ele não é um cara que sai um dia e fica com a mulher de programa, a mulher não. Ele tem amantes. Falei, cara, Entendi. não dá pra fazer aliança com você de jeito.
Se você faz o que você faz com sua mulher, esconde dela, você Como vai é que fazer você o vai que fazer? comigo? Então, existem algumas coisas, né? Outra coisa é montar negócio. Por exemplo, assim, ó, se for montar um negócio que vai roubar o meu tempo de comunhão com a minha esposa, com meus filhos, não. Meus filhos hoje, pode se dar o luxo disso? Não pode. Meus filhos estão com 25 anos, já tem a empresa dele. Eu falo, meu filho, você tem que trabalhar mais, tem que estudar mais. Ah, mas eu vou perder um pouco de tempo. Eu falei, mas se você não é seu pai, nossas estações são diferentes. Você tem que remir o tempo. E para a gente finalizar aqui uma última pergunta, o que que você fez pelos seus filhos que poucos pais fazem, assim, para formar o caráter, mostrar o que o trabalho pode transformar na vida deles? Porque eles já pegaram uma Mu- situação Muito melhor adiantado. do que a Muito. que você teve. Uma das coisas que eu carreguei dos meus pais, que meu pai ensinou muito, meu pai foi muito criticado pelos familiares no tempo, que colocava a gente dentro do comércio para ajudar ele, né? E não era sobre trabalho, era sobre desenvolver a responsabilidade. E aí o que acontece, alguns irmãos dele até colocaram meus primos para estudar, fazer faculdade, eles tiveram muita dificuldade depois de entrar no mercado, porque eles tinham graduação, mas não tinha trabalho, disciplina. E aí eles demoraram um tempo, alguns, né? Então o que que eu fiz? Fiz a mesma coisa com meus filhos. Meus filhos, quando tinha 13 anos, saía da escola, vem para cá. Fica no caixa, fica na balança. E coloquei eles para ficar dentro do comércio. Então isso foi algo que eu fiz para eles. Segundo que eu fiz, eu aprendi com um cara do Banco do Brasil, concursado, pastor Alexandre Etitui. Ele ministrou um curso chamado de Homem ao Máximo, de Hombridade da Universidade da Família. Eu ministro ele também pela Universidade da Família, que trabalha sobre a hombridade dos homens, o caráter dos homens. E uma das coisas que eles ensinam lá, que ele trouxe para a vida dele, são três máximas que um pai na cultura judaica trazia, porque nosso cristianismo é judaica cristã, né? Ele falou para mim naquela época, falou assim, meu menino era pequeno, herança se dá em vida, não em morte. Porque herança pegar em vida se doa, em morte se pega. Então dê em vida. Quando se tinha uma família, dividia a propriedade de terra, casou, toma aqui meu filho. Vai dividir, vai plantar, vai criar seu gado, e naquela proporção era terra, né? Então a herança se dá em vida. Então o que que ele falou, Rafael? Nós não estamos somos fazendeiro. Então eu vou lutar. Eu preciso de quantas camas para dormir? Uma. Quantas casas para morar? Uma. Por que que você vai ter 5 imóveis, igual nossos pais, nossos avós, enquanto seu filho vai casar e você não dá um imóvel para ele, dá herança em vida? Então, o dia que minha filha casar, ele já tinha uma casa, eu dei um apartamento para ela. Então, o dia que meu filho casou, eu consegui dar uma casa para ele. Já casou com casa. Então, segundo, uma profissão, um ofício. Naquela época não tinha as universidades, né? Então, você gradua o seu filho, pague a faculdade do meu filho. Então, meu filho é formado. E naquela época eles arrumavam o casamento. Arrumar casamento não era com intuito financeiro, era na maturidade. Por exemplo, eu tenho o meu filho mais velho de 25 anos, Pedro. Está casado, o Matheus agora está casando, de 21 anos, casa esse ano, que agora também. Eu tenho a Rafaela de 7, que é a nossa caçula. A Rafaela hoje, se o dia que ela for casar, vamos supor que ela vai casar com o seu filho. E aí o que acontece? Como é que era feita a cultura? Para casar com o seu filho, eu ia para dentro da sua casa, não para olhar o seu filho, para olhar você. E falava assim: minha filha pode casar com o filho do Fernando, porque a probabilidade dele ser um bom homem é grande. O cara é de família trabalhadora, o cara não é preguiçoso, ele é estudioso, ele tem um bom caráter, ele é honesto. Olha como é que ele cuida da mulher dele, ele vai ser um bom esposo. Então, olha como é que ele com os filhos vai ser um bom marido. A análise era pelo pai. E você mandava sua esposa para dentro da minha casa. Vai falar assim pro seu filho: ó, pode casar com a filha do Rafael, porque a esposa dele tem uma grande chance dela se tornar como ela. Ela é uma boa esposa, trabalhadora, mulher de direito, honesta, que tem valor familiar, cuida da casa, tem o valor da maternidade. A chance de dar certo é muito maior. Então, o que que a gente fez isso? Eu fiz ofício, casa. No casamento, hoje na modernidade não é mais igual a isso, né? Mas o que que a gente faz? A gente tem um curso chamado Romance à Maneira de Deus, que é da Universidade da Família também, que é falar sobre matrimônio antes de casar, antes de inserir no namoro. Nós fizemos com o nosso filho, trouxemos isso, onde é ministrado pais e É um filhos, curso para os noivos. para os noivos. Mas antes de ser noivo, qualquer adolescente pode fazer. Preparar o coração, inserir nos valores e entender a questão do matrimônio, da família que vai ser inserida. E na hora de ajudar na escolha. Porque os pais hoje, a gente acha que os nossos filhos vai escolher conforme a gente está direcionando, mas não vai. Então a gente é mais intencional. Hoje, com a minha filha mais nova, ela tem um pai diferente do meu filho mais velho. 43, menina de 7. Meu filho, quando tinha 7, o Pedro, eu tinha 25. Então, se hoje eu falo, minha filha, na hora de escolher o homem, pense assim, o dia que você for querer namorar, mesmo com 7,
tem que ser essas características. Então, hoje nós temos essa intenção na hora de ajudar na escolha do relacionamento. Isso vai ficando na mente, né? E você vai até gerar cultura. Então, hoje eu trabalho na igreja, tem coisa que não funciona para hoje. E a gente fica frustrado porque não tem resultado. Mas Deus fala assim: não, trabalha para gerações. Porque os seus filhos hoje, você tem a chance de capacitar os seus pastores no futuro, na sua velhice. Então hoje você tem a oportunidade de ser pastor dos seus futuros pastores, ou dos seus futuros mentores. Então, se a humanidade hoje mais velha não quer, porque acha que não é ideal, está inapropriado esses valores, trabalha para isso aqui. Porque daqui 15 anos, minha filha tem 22. Você Para tem a próxima você tem geração. toda a razão. E foi o que a esquerda fez. Os progressistas fizeram. Vamos trabalhar as outras gerações. E aí foram para as escolas, depois para as E universidades. tá o caos que E está tal o hoje. caos que está hoje. Ontem mesmo eu vi na UNB, meu Deus, misericórdia. Rafael, obrigado, cara, pelo seu depoimento, pela sua história, por ter aceitado vir aqui contar tudo isso pra gente. A gente poderia explorar e ficar aqui mais não Ixi, sei quanto imagina. tempo, mas infelizmente o nosso prazo acabou. Te agradeço muito pela confiança e pela honestidade nas suas palavras aqui comigo. Ou eu que agradeço, Cacheta. E eu pensei que ia ser um pouco mais tenso, essa questão de Não, câmara, esse negócio, mas senti muito em paz, o ambiente aqui muito confortável, e a gente fala que o homem pode até falar as coisas, mas Deus pesa o espírito, e conheci você através do Tiago, né? E essa, acho que é a terceira vez que a gente se Thiago e encontra. Fidelis, né? Fidelis também, o Fidelis, um abraço pro Tiago, um abraço pro Fidelis. E assim, e a gente vê que Deus ele pesa o espírito, eu senti muito confortavelmente, muito bom. Que Vamos, bom. vamos colocar assim, para quem é mais místico, né, tudo é espiritual, muito leve, muito confortável. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu projeto, Brasília do meu coração. Não só o projeto, mas o propósito, né, Amém. daquilo que Deus está te colocando como um encargo na sua Amém. vida, na sua casa. Te capacite, te dê força, porque nem todos assumem a sua vocação, a grande maioria só quer o benefício, o resultado, do conforto do dinheiro, e eu sei que nas suas empreitadas de propósito aí, não vai ser o dinheiro que vai ser te movido e nem muito menos o resultado. É o cumprimento de propósito como um filho que vem na terra, assim como Jesus Cristo fez. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Tamo Amém. junto aí. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Brasília tá no seu coração? Tá, com certeza. Eu amo Brasília também, cara. Que O bom. céu de Brasília não tem, Não tem igual, não né? tem E igual. se você também é uma Brasília, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar no sininho para você receber a notificação dos novos episódios e deixar o seu like e o seu comentário aqui se você gostou da nossa conversa com o Rafael. Até a próxima, muito obrigado.